Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 261, Empírio Vitorioso 4. BYSS era um planeta no Deep Core, perto do centro da galáxia, descoberto há cerca de 25 anos. Um dia local durou 31 horas padrão e um ano local durou 207 dias locais. Foi o ponto final da BYSS RAM. BYSS em si era uma espécie de mito, parecendo ser o lugar perfeito para se viver. Seu misterioso brilho azul esverdeado, causado pelo Sol, também contribuiu para a estranheza do mundo. Apesar desta aparência externa, no entanto, as energias do lado negro do Imperador Palpatine estavam por toda parte, corrompendo não apenas os habitantes, mas o próprio planeta. BYSS era o mundo secreto do trono de Palpatine e a localização de sua imponente cidadela imperial. Ele também manteve seu suprimento secreto de corpos de clones lá. A Cidadela do Imperador, também conhecida como Cidadela Imperial, localizada no planeta BYSS, era uma grande torre preta e vermelha no centro da Cidade do Trono. Dentro da Cidadela do Imperador, não havia mais influência de Shel Palpatine, também conhecido como Darth Sidious. Em vez disso, a cidadela foi reconstruída com o material do Yuuzhan Vong. Este planeta foi remodelado em questão de poucos meses, assumindo agora um lugar mais biológico e diversificado para se estabelecer no seu povo. O crescimento dos Yuuzhan Vong é muito importante, como sabemos, com seu número diminuindo. Eles podem tentar recuperar seus planetas, isto é, se o Império não tivesse destruído tudo que eles tentaram espalhar. Depois, houve também a corrupção se espalhando em um ritmo alarmante nos territórios dos Yuuzhan Vong, seguindo o exército droide do Império após a conquista. Era como se a corrupção se alimentasse da desordem criada por tal conflito, e os Yuuzhan Vong fossem devorados. Esta grande torre preta e vermelha continha os aposentos pessoais e escritórios de Palpatine e seus oficiais, a sala do trono do Imperador, os laboratórios de clones que mantinham sua coleção de corpos de clones, os laboratórios alquímicos Sith do lado negro, o grande salão, uma sala de guerra e bibliotecas cheias de tomos do lado negro também estavam localizados dentro da Cidadela do Imperador. Foi nesta cidadela em seu mundo trono que Palpatine fez experiências em uma ampla gama de formas de vida com seus poderes do lado negro, até mesmo em seres sencientes. Havia também criadouros de subnível que deram origem aos rancores mortais da Crisálida. Os Yuuzhan Vong fizeram uso dessas feras para fazer as suas próprias. Os protetores soberanos imperiais de elite, os melhores da Guarda Real Imperial, também estavam estacionados na Cidadela Imperial, mas não existiam mais. Ele manteve suas instalações de clonagem dentro do palácio para tornar mais fácil e rápido ressuscitar quando necessário. Havia também uma série de salas de treinamento no complexo do palácio onde Palpatine treinou seus adeptos do lado negro e alguns inquisidores escolhidos. Ele também manteve vários holocrons Jedi e Sith que adquiriu. A sala do trono do Imperador também era capaz de servir como centro de comando militar que ele usou para supervisionar o ataque do devastador mundial a Mon Calamari. No geral, tudo foi adquirido pelos Yuuzhan Vong. O exército droide de Anakin pousou neste planeta e uma grande batalha começou como todas as outras. No entanto, foram os Yuuzhan Vong enfrentando uma forma de seus inimigos mais odiados. Tecnologia que era de natureza metálica e sem vida. Enquanto a guerra continuava, os androides tinham mais de um propósito aqui: configurar um dispositivo especial de teletransporte. Eles têm todo o equipamento necessário para isso. Anakin não enviou esses androides só porque eles foram capazes de resistir à corrupção que impediu todos os outros de virem. Não, ele os enviou porque eles podem resistir à corrupção e seriam capazes de montar um dispositivo de teletransporte que lhe permitiria escapar dessa corrupção, mesmo que ele próprio tivesse alguma resistência. Era melhor cuidar dos Yuuzhan Vong antes que a corrupção colocasse as mãos neles. Depressa, o Imperador deseja resolver isso imediatamente. Um dos androides chamou enquanto montavam rapidamente este dispositivo bastante básico e não muito complicado. Bem, foi muito complicado dada a tecnologia envolvida, mas isso foi feito para Anakin sobreviver. Afinal, o Imperador desafiando outro Imperador é a única maneira de mostrar verdadeiramente que ele foi criado para governar entre seu povo. Mesmo que ele não precisasse provar ou mostrar, ele ainda faria isso porque sabe do grande esquema ou conspiração por trás do que está acontecendo com os Yuuzhan Vong. Mesmo que suas memórias de sua vida anterior falhassem, Anakin ainda seria capaz de prever pelo menos parte disso e juntar as peças usando a força. Entendido. Os droides estavam trabalhando duro e em pouco tempo o portal foi concluído. Ao ligá-lo, o consumo de energia foi significativo, mas com os avanços da tecnologia, a eficiência e eficácia do dispositivo só melhoraram. Houve um avanço recente que até permitiu ao Império criar portais improvisados como este, permitindo-lhes não apenas transportar pessoas, mas basicamente ter um exército ambulante saindo a qualquer hora e em qualquer lugar que quisessem. Claro, isso ainda significaria dedicar tempo e ter o conhecimento necessário para construir este dispositivo. Foram os pensamentos do ser saindo do portal e entrando no planeta BYSS. Imperador, é o Deus Imperador, todos saudam. Um comandante droide chamou quando Anakin saiu e mostrou sua forma bastante atraente para todos os droides. Bem, a forma que essas máquinas são feitas gosta que ele seja, sua forma blindada, ciberneticamente conectada ao seu âmago, integrado em sua alma. Anakin era mais que homem e mais que máquina. Todos saudam o Imperador. Os atuais comandantes droides gritaram enquanto gritavam, os outros droides também gritaram. Vida longa ao! Vida longa ao! Todos saudam o Imperador.
O Deus Imperador libertará todos nós. Anakin estava diante de todos eles, mesmo que eles não estivessem vivendo com o propósito específico de apenas resistir à corrupção que se espalhava de Coruscant e agir como bucha canônica, já que eles não eram vivos e eram dispensáveis. Hora de confrontar alguém. Anakin olhou para a grande torre que costumava ser de Palpatine. Agora era basicamente a mesma em tudo, exceto na forma como foi feita. Não existiam mais coisas metálicas e tecnológicas deste universo conhecido e em vez disso ele foi substituído, sem dúvida, pelos designs do atual Senhor Supremo dos Yuuzhan Vong. Modificado pelos chapers Yuuzhan Vong, She-Ra cresceu até um tamanho extremamente grande. O Supremo Overlord foi o maior Yuuzhan Vong que qualquer um teria a chance de ver, onde o Supremo Overlord se elevava sobre a elite dos Yuuzhan Vong em reuniões. As criaturas ao pólipe que compunham seu trono ocasionalmente explodiam devido à pressão exercida sobre elas por apoiarem a enorme estrutura do Supremo Overlord. She-Ra tinha membros finos e uma cabeça grande, e seu torso e cabeça estavam cobertos de marcas e tatuagens em homenagem aos deuses. Ele usava vestes cinzentas feitas da carne de Sten, um rebelde mestre da guerra Yuuzhan Vong de milênios atrás. She-Ra tinha olhos com implantes Mkaakit que mudavam constantemente de cor, embora na maioria das vezes fossem vermelhos. Seus olhos brilhavam quando ele estava com raiva e tinham o efeito de fazer com que qualquer pessoa sob seu olhar se sentisse intimidada e como se a mente da vítima estivesse sendo lida. A maioria, se não todos, os Yuuzhan Vong temiam os olhos do Supremo Overlord, achando as frequentes mudanças de cor enervantes. Olá! A voz de Anakin acordou She-Ra, seu rosto se contraindo com a chegada do ser diante dele. Você? Quem é você e o que está fazendo aqui? Sua abominação. She-Ra respondeu na sala do trono refeita, no topo do que já foi o trono de Sidious. Estou aqui para confrontá-lo. Estou aqui, para pôr fim à sua vida de uma vez por todas, permitindo-me finalmente deixar você para trás e me permitir voltar para minha casa. Tenho certeza que você não mente, certo? Anakin afirmou, fazendo She-Ra rir. Você? Um humano insignificante escondido sob essa sua armadura? O que o torna verdadeiramente forte, tão forte quanto eu. Você que é mais baixo que eu, menos músculos, menos inteligência. She-Ra era um pouco arrogante, mas tinha o direito de ser. Mesmo sem a força, She-Ra está acima e além do resto de sua espécie e de absolutamente qualquer pessoa. Exceto que Anakin também pode ser capaz de confrontá-lo apenas com sua força física. Afinal, She-Ra e suas modificações em si mesmo são de natureza semelhante ao que Anakin fez a si mesmo não muito tempo atrás. Eu entendo a sua língua, então isso deve ser muito útil, não é? Anakin respondeu calmamente, sabendo que o que estava atrás dele não era nada. Eu sou um deus para o meu povo, para a galáxia neste momento e dentro da força, não que você se importe ou que isso seja importante para você. No entanto, eu só queria que você soubesse para quem você deve morrer. Vou educá-lo sobre os deuses. A questão não é se eles existem, mas se ainda precisamos deles. A queda deles começou durante nossa longa jornada, quando eles não conseguiram vir em nosso auxílio. Como você sem dúvida aprendeu, não se pode manter servos leais se os negligenciamos. Portanto, a culpa é deles. Sem nosso apoio sangrento, sem nossas solicitações e elogios, o que lhes restaria? Os deuses podem ter nos criado, mas somos nós que os sustentamos através da adoração. Agora eles estão desolados porque os papéis estão invertidos. Eles estão zangados porque foram forçados a reconhecer que a sua hora chegou, que chegou a hora de entregar o poder a She-Ra e a nova ordem. Você também deve se render a mim, e talvez eu pense em poupá-lo da minha ira. She-Ra terminou seu longo discurso. Você não fala mais. Anakin respondeu antes de decidir respeitar o guerreiro que She-Ra era, pois decidiu apenas usar sua força de urso para combater a fera. No entanto, Anakin fez questão de procurar também o bobo da corte que era o verdadeiro responsável por tudo. Estou olhando para você, Onimi. Anakin olhou pelo canto do olho, o solitário e abatido Onimi olhando enquanto observava Anakin e She-Ra começarem a atacar. Você deseja me combater como um guerreiro. Admiro sua coragem por ser uma espécie de vontade tão fraca. She-Ra pode ou não ter tido o prazer de abusar de alguns humanos ao capturar e controlar territórios para ele mesmo governar. Trocando golpe por golpe, Anakin estava fisicamente no mesmo nível de She-Ra, ou seria o contrário? Pois Anakin estava se contendo, impedindo a força de ajudá-lo e explodindo totalmente o alienígena com todas as suas forças, sendo possível abrir um buraco facilmente neste lugar. Rindo o tempo todo, She-Ra se divertiu e ficou absolutamente satisfeito com isso. She-Ra ficou completamente louco. Apesar de sua capacidade de intimidar e manipular os outros, muitos Yuuzhan Vong perderam a confiança em She-Ra. Suas declarações de que os deuses eram os verdadeiros inimigos dos Yuuzhan Vong, e não o Império, foram recebidas com ceticismo pela elite, um grupo que normalmente tinha muito medo dele. She-Ra, entretanto, conseguiu fazer contato com o planeta conhecido como Zonama Sekot, e foi através de Shinra ou Onimi que eles conseguiram controlar este planeta por si próprios. O que quer que estivesse fortalecendo os dois permitiu-lhes fazê-lo. Morra sua formiguinha. She-Ra não desconhecia as pequenas espécies que agiam de maneira semelhante à sua, ou mesmo a outras. Ele era o governante de seu povo e continuaria a sê-lo, para sempre o último supremo soberano. Devo ser imortal, não devo. She-Ra redobrou seus esforços, mas ainda assim foi em vão, pois Anakin se divertiu e imediatamente levou She-Ra ao chão. Solte-me. Foi divertido enquanto durou, no entanto, você sempre foi feito para ser o último. Seu destino está agora em minhas mãos. O que você deve fazer agora? Anakin perguntou à fera. Não, estarei acima dos deuses. Estarei acima de você, e acima de qualquer um e de todos os outros. Sou observador. Ouvi os sussurros, senti os olhos ocultos sobre mim. Eu sabia quando estava sendo traído. She-Ra gritou insanamente, sua mente já estava muito perdida a essa altura.
Morra agora. Anakin perfurou o peito de Shinra, extraindo seu coração e absorvendo a força vital de seu corpo, decaindo lentamente e transformando-o em nada. O Jester ao lado assistiu ao show com interesse. Com a decisão tomada, Onimi se levantou e escapou, indo para o único lugar sobre o qual teria total controle. Espere aí! Anakin gritou atrás dele, começando a perseguir Onimi antes que ele embarcasse em um navio e partisse para outro lugar. Acho que isso significa que estarei comandando um veículo então. Capítulo 262, Empírio Vitorioso 5. Zonama Sekot, o planeta para onde Anakin foi há muito tempo. O planeta que Anakin conseguiu para Jabita, sua nave viva que o ajudou inúmeras vezes desde então. A conexão dela com ele é mais próxima do que aquela que foi quebrada entre Jabita e seu planeta natal. Este é um planeta vivo, um grande organismo, mais do que a soma das suas partes. Anakin pensou ao pousar no referido planeta. Zonama Sekot era única em outros mundos. Sua região polar norte, uma mancha branca perolada, era cercada por um hemisfério inteiro de selvas tropicais. Seu hemisfério sul estava coberto por nuvens prateadas impenetráveis. Ao longo do Equador existiam vários rios, lagos e pequenos mares. A borda do hemisfério sul também estava coberta por elegantes rajadas de vento que frequentemente se libertavam para formar tempestades giratórias. Ter perseguido o Onimi foi bastante simples, visto que ele tinha ido até aqui, um planeta que agora era apenas uma parte do último sistema no Deep Core sob o controle dos Yuzanvon. O que aconteceu? Anakin se perguntou por que Zonama Sekot estava sob o controle dos Yuzanvon, ou mais precisamente, porque estava sob o controle de Onimi. Anakin podia sentir que as coisas estavam erradas, mas ele não foi capaz de definir uma palavra ou descrever adequadamente esse sentimento. Não, eu sei como poderia descrevê-lo. Corrompido, o que quer que estivesse acontecendo também estava mexendo com os Yuzanvon. De alguma forma, Anakin sabia que a corrupção espalhada por Coruscant e em outros mundos e sistemas estava envolvida nesta batalha dele contra o que deveria ser a última ameaça que ele possivelmente enfrentaria. Um mundo vivo e senciente capaz de viajar pelo espaço. Zonama era o próprio planeta, enquanto Sekot era a inteligência viva de Zonama. Foi também a semente do mundo natal original dos Yuzanvon e Yuzantar, que foi destruído durante a Guerra Kremleviana. Sabendo para onde precisava ir, Anakin seguiu seus sentidos. Onimi era um Yuzanvon masculino. Um Shamed Shaper, ele era o único sensitivo à força de sua espécie, além de outra figura misteriosa, e uma exceção discutível. Onimi foi revelado como o verdadeiro poder por trás dos Yuzanvon. Onimi era um Shaper e membro da elite. Em algum momento ele percebeu que o oitavo córtex, supostamente contendo o conhecimento necessário para sobreviver às décadas de guerra às quais os Yuzanvon haviam se condenado, estava vazio. Depois de adicionar tecido de Imus ao seu cérebro, que provavelmente foi a ação que restaurou sua conexão com a força, dada a telepatia natural do Imus, Onimi foi marcado como envergonhado, assumindo a forma de uma criatura demente e mentalmente e fisicamente distorcida. Ele culpou os deuses, especialmente Yunarla, a deusa malandro, por suas aflições. Embora Onimi parecesse fraco com o tronco torcido, membros curtos, mãos pequenas e seu rosto miserável sendo sua pior característica, suas características físicas repulsivas e seu status social humilde fizeram com que ele fosse subestimado. Ele foi visto pela corte real como um aborrecimento, um envergonhado com quem o Supremo Overlord She-Ra não deveria sujar sua presença. Mas por razões desconhecidas para eles, She-Ra tolerou seu animal de estimação. Isso porque apesar de sua aparência diminuta e lamentável, Onimi agora possuía uma conexão com a força que havia sido perdida para os Yuzanvon por muitos milhares de anos. Isso lhe deu o poder de manipular as mentes dos outros. Seus experimentos também lhe deram outros poderes. Ele não apenas foi capaz de amplificar a energia que flui através de sua forma incompatível, mas também conseguiu criar toxinas e produtos químicos mortais por meio de seu metabolismo e liberá-los através de quase todos os fluidos corporais que produzia, como suor ou saliva. Ele poderia até secretar toxinas pelas unhas. Vendo uma oportunidade de redenção no intendente supremo Overlord She-Ra, Onimi o influenciou a tomá-lo como um familiar, tornando-se um bobo da corte do novo líder. Usando essa proximidade com o Supremo Overlord a seu favor, Onimi manipulou Shinra e os outros Yuzanvon para planejar a invasão da galáxia que a espécie escolheu como seu novo lar. Onimi desejava ser a salvação de sua raça. Onimi não se limitou às aparências de bobo da corte. Na verdade, sob o nome de Kaikad, ele trabalhou lado a lado com o herético Nen-Yin para criar o oitavo córtex e novas tecnologias para os Yuzanvon. A invasão da galáxia escolhida não estava ocorrendo como planejado. Através de Shinra, Onimi encarregou Nen-Yin de preencher o oitavo córtex. Fora isso, ele se ocupava com a corte de Shinra, gargalhando em rimas obscenas e ousando fazer o que nenhum outro faria durante as reuniões com a elite. No entanto, Onimi não tinha intenção de guerra. Ele não poderia ser culpado pelos erros do mestre da guerra Tsavon-La, pela ascensão dos movimentos heréticos, ou pela tenacidade dos infiéis cuja galáxia ele tentará tomar. A invasão estava falhando. Não falhou. A mente distorcida de Onimi estava trabalhando duro para decidir quais ações ele deveria tomar em seguida, pois ele era um fracasso agora, mais do que nunca. Mais do que envergonhado, pois condenou a sua raça, a sua espécie, mas não foi incomodado. Ele não se incomodou nem um pouco, mesmo depois de tudo que havia feito e tudo que queria fazer ter terminado como era e como é. Esta biocriação foi uma das mais distintas do bestiário do Império Yuzanvon. A biotecnologia Yuzanvon geralmente não era autoconsciente, mas os Imosks eram pelo menos parcialmente sencientes.
Fisicamente, os inhames pareciam cérebros enormes, mantidos em tonéis, onde se arrastavam milhares de tentáculos. Sua única estrutura corporal sólida era seu único dente, escondido dentro de sua carne desossada. O dente era capaz de se enterrar contra um objeto com uma força incrível, permitindo-lhe romper rocha e gelo, o que fez através da secreção de ácidos. Depois de romper um obstáculo, o Imus iniciou o processo de se enterrar em uma fenda que serviu de casa. Um Imus foi gerado em vez de criado. Mudando e enxertando-se, Onimi foi uma das formas de vida mais corrompidas. Ou ele também era um dos seres mais desordenados e caóticos conhecidos na galáxia, já que sua forma era algo menos e algo mais. Mesmo assim, com sua conexão com a força, ele era poderoso. Poderoso o suficiente para tudo e qualquer coisa em que ele se propôs, apenas para falhar em realmente alcançar os objetivos que se propôs a realizar. Você nunca acabará comigo. Não até que eu salve meu povo. Onimi gritou em sua língua nativa enquanto Anakin o perseguia. Sua vida passando diante de seus olhos enquanto ele não queria nada além de se estabelecer conectado ao planeta. Onimi experimentou um pouco dos deuses aparecendo diante dele na forma de uma mulher. Uma figura feminina e maternal que o chamava e lhe dava conforto e calor. Onimi nunca conheceu tanta gentileza, especialmente em uma raça que era tudo menos gentil. Pare aí! Anakin, o imperador humano que o perseguia, chamou de volta quando Onimi desceu às profundezas deste planeta vivo, uma mudança na força movendo tudo. Onimi era careca, seus olhos eram amarelos com tons escarlates, sem dúvida originados de qualquer corrupção que ele tivesse estado dentro. Seja por causa da própria escuridão, ou agora sua própria natureza está se tornando cada vez mais negra. Pare! Acabou! Você terminou! Anakin chamou Onimi quando ele estava a um salto do núcleo do planeta conhecido como Zonama Sekot. Você não pode me impedir. Sou abençoado por sua majestade, a maior que existe nas profundezas. Onimi gritou de volta, seus olhos cheios de fervor por quem ou quem quer que fosse esse ser. De quem você está falando? Anakin perguntou calmamente, aproximando-se. Claro, é a amante. Ela é minha deusa. Minha única coisa que coloco acima de mim e do resto da minha raça. Os Yuzhan Vong e eu não somos nada diante de sua graça, e é através de sua desordem que posso viver como sou. Onimi disse, explicando-se, mas sem dizer nada ao mesmo tempo. Foi confuso, e Anakin ainda era totalmente adequado contra tal pessoa, já que não se sabia o que eles fariam a seguir. Conte-me mais. Deixe-me saber mais. Nunca. Ela é minha. Minha preciosa e ela me presenteou com este planeta em troca de meus serviços contínuos e intermináveis. Onimi afirmou, respondendo ao pedido de Anakin. Dotado? Anakin agora estava se aproximando da verdade e continuaria a pescar informações que Onimi parece gostar de compartilhar. Sim, talentoso. Zonama Sekot. É conhecido, mas acima de tudo, é o fato de que meu povo, os seres com quem nasci, veem este planeta como seu Deus. Um Deus ou ser divino, assim como os outros veem você como um Deus, mas você não é nada. Onimi estava frenético, andando de um lado para o outro, sua forma se tornando cada vez menos o que ele deveria ser e o que não seria. Seu rosto derreteu, borbulhou e pulsou de uma maneira grotesca. Tendo o suficiente de seus enigmas, Anakin se lançou para frente, mas não conseguiu pegar Onimi, pois parecia perceber de antemão o que Anakin estava planejando e sentindo. Ele foi cada vez mais fundo, seu corpo se expandindo e para sempre não se tornaria nada do que ele queria. Transtorno. Anakin estava confuso e tinha a nítida sensação de que ainda não havia acabado. Rumbling começou, antes que um terremoto atingisse totalmente Anakin no planeta que tremeu como nunca antes. Este planeta vivo estava morrendo e nas profundezas do núcleo, Onimi parecia estar rindo por último. Sua voz se espalhou na forma da força, diretamente na capacidade de Anakin de percebê-lo como tal. Ela está vindo. O fim está próximo. A escuridão, o caos, a desordem, a deusa da loucura. Você será encontrado por ela morto e ressuscitado na forma que ela gostaria. Você será refeito naquilo que sempre deveria ser. Anakin segurou a cabeça um pouco, tendo recebido a mensagem e decidido sair do planeta o mais rápido possível. Zonama Sekot estava soltando seu próprio choro. O que quer que estivesse acontecendo agora está fora do controle de Anakin enquanto ele superava tudo e embarcava em um dos navios que havia comandado. Do espaço, Zonama Sekot parecia funcionar mal, torcer-se e começar a implodir, criando uma enorme onda de energia que se espalhou e não causou danos ao seu entorno. Como se a última vontade do próprio planeta fosse ir contra o que quer que estivesse segurando o planeta vivo pelo pescoço, espremendo-o até que ele não existisse mais. Estava realmente morrendo agora, e qualquer pequena conexão que pudesse ter ressurgido, as coisas estavam morrendo. Onimi realizou seu desejo na forma de destruir os deuses diante dele, e até teria alguns de seu povo salvos por Anakin e trazidos para o Império para reeducação. Afinal, seus modos e padrões de vida atuais eram totalmente ruins. No final, o Império foi supostamente vitorioso. Os Yuzhan Vong estavam supostamente perdidos, porém eles viveram, sobreviveram e seriam capazes de continuar nesta nova galáxia. Aquele que não estava sendo destruído e devastado por coisas apocalípticas e pelas batalhas daqueles que destruíram muitos mais. Onimi morto, She-Ra morto. Os Yuzhan Vong que ficaram sem líder capitularam como seu líder, seu supremo overlord foi o último, que nunca mais terá em sua história de agora para sempre. Anakin estava neste espaço, longe o suficiente e tendo escapado, observado com interesse e atitude sombria, precisava descobrir mais sobre o que estava por vir. Olhando para outra direção. O centro. O núcleo do universo que era um buraco negro. Gigantesco e enorme em tamanho, no entanto, para Anakin parecia que havia algo mais. Ou algo menos, ele estreitou os olhos enquanto olhava para o centro desta galáxia.
Capítulo 263. Aproximando-se de derrotar Onimi e os Yuzanvon como um todo não foi o fim, nem de longe, já que parecia haver alguma outra força misteriosa em jogo, manipulando os bastidores, e as coisas haviam ficado tão distantes do que as memórias de Anakin de sua vida anterior ainda guardavam. Mesmo com a ajuda da força para descobrir alternativas e captar todas as informações presentes, ainda era difícil descobrir o que estava acontecendo. Principalmente porque Anakin escolheu seu caminho de liberdade, no qual suas ações não foram previstas pela força ou manipuladas pela força. Ele era o seu próprio ser e, por meio de sua conexão com aqueles que estavam ligados a ele, seja de perto ou de longe, a força tornou-se uma forma bastante medíocre de encontrar o caminho para o futuro. Não que ainda fosse inútil ou algo assim. Os sistemas capitularam cada vez mais no Império. Em breve, toda a galáxia estaria sob a mesma bandeira. Esse estandarte é o Império, e há amplas evidências ou motivos de por que isso deveria acontecer. As pessoas simplesmente afluíram e fugiram para as periferias, longe da corrupção à medida que esta se espalhava lenta e metodicamente cada vez mais. Pela cultura, tecnologia e tudo que ela oferece atualmente, as pessoas estão mais seguras contra ameaças ao seu bem-estar. Muito menos levar em conta a capacidade de viver confortavelmente, cada vez mais à medida que o Império se torna maior, mais diversificado e, acima de tudo, estável. Apesar dos conflitos passados, o Império não era instável e, em vez disso, fornecia uma boa base para garantir que seus civis não fossem atraídos para os conflitos. Com o Yuzanvon finalizado, os Jedi subsumidos pelo Império e o resto da galáxia fazendo o mesmo, junto com o desmoronamento de Sidious e seu império que ele tanto desejava criar, as coisas estavam indo na direção certa. O único problema agora é a nova ameaça que estava invadindo todos eles. O Império, aqueles que estão fora do Império, especialmente aqueles que estão fora, à medida que a escuridão e a corrupção deixadas por Palpatine se espalham. A força, com todo o seu poder glorioso e sua luz e calor tentadores e calmantes, era perigoso. O lado luminoso da força preocupava-se com os ideais do bem, da benevolência e da cura. Os seguidores do lado da luz se esforçaram para viver em harmonia com o mundo ao seu redor, agindo com base na sabedoria e na lógica, em vez da raiva e do julgamento precipitado. A fim de alcançar a harmonia com o lado leve da força, seus praticantes meditavam frequentemente para se livrarem das emoções, particularmente das emoções negativas, como agressão, medo, raiva e ódio, uma vez que se pensava que estas levavam ou incitavam alguém a uma aceitação do lado negro da força. Era raro, mas não inédito, que Darksiders como Sith fizessem uso dos poderes do lado da luz. O maior grupo de proponentes e professores do lado da luz foi a Ordem Jedi, que se esforçou para manter a paz e a justiça em toda a galáxia. Os valores do lado luminoso foram encapsulados no Código Jedi. Os Jedi aceitaram a visão de que existem dois lados da força, o lado negro e o lado claro. Um seguidor do lado da luz tentava viver desinteressadamente, em harmonia com aqueles ao seu redor e em harmonia com a própria vontade da força. A confiança mútua, o respeito e a capacidade de formar alianças deram aos Jedi uma vantagem distinta sobre o Sith. Em contraste, um seguidor do lado negro normalmente usava o lado negro da força por motivos egoístas. Como tal, o uso do lado negro da força foi praticamente proibido dentro da Ordem Jedi, embora tenham sido feitas exceções para certas técnicas particularmente úteis. O lado negro foi, na maioria das épocas, considerado o domínio do Sith e de outras tradições tradicionalmente malignas, embora tenha havido pelo menos uma época em que tais considerações foram rejeitadas pela Ordem Jedi. Os Jedi tradicionais faziam questão de manter a força em equilíbrio. Eles tentaram conseguir isso destruindo o Sith e negando o lado negro, essencialmente mantendo o equilíbrio restaurando a força ao seu estado natural, já que viam o lado negro como corrupto. Isso envolveu a eliminação de emoções negativas como agressão, raiva e ódio, uma vez que poderiam facilmente provocar a aceitação do lado negro. Em contraste, emoções positivas como compaixão e coragem nutriram o lado luminoso da força. O Código Jedi comparou tais sentimentos e forneceu informações sobre o uso ético da força. A paixão era considerada perigosa, pois poderia levar a emoções fortes que poderiam desequilibrar os Jedi e levá-los ao lado negro. O amor, curiosamente, foi considerado pelas ordens Jedi e Sith na maioria das épocas como algo a ser evitado. Embora os Jedi adotassem a compaixão, um amor amplo, abrangente e abnegado por todos os seres, amor por outro ser, romance, um amor possessivo por natureza, foi evitado na Ordem Jedi da era pós-reforma Huzan. A posse de todos os tipos foi evitada na Ordem pós-Huzan, as únicas exceções sendo o sabre de luz e as roupas pessoais de um Jedi. Os Jedi viam o amor como um perigo que era melhor deixar intocado. Com algumas pequenas exceções, a Ordem Jedi original durou praticamente inalterada em estrutura e filosofia por 25.000 anos. Apesar de muitos conflitos prejudiciais com vários impérios Sith e uma tentativa de expurgo pelo Triunvirato Sith, até agora é aí que a Ordem Jedi é demolida de certa forma. Não destruído, apenas absorvido por um ser global melhor e maior. O lado negro da força foi considerado pelos Jedi como elemento alinhado com o egoísmo, o medo, o ódio, a agressão e a malícia para com todos os seres vivos. Tais emoções pareciam aumentar a força e as habilidades de um usuário do lado negro, proporcionando um caminho para o poder pessoal e a destruição ou controle de toda a oposição. Era geralmente aceito que o uso do lado negro da força era extremamente viciante. Os Jedi do lado negro eram conhecidos como Dark Jedi,
mas alguns Jedi do lado da luz poderiam usar poderes do lado negro. As primeiras encarnações da Ordem Sith eram semelhantes à Ordem Jedi em estrutura. Muitos Sith de vários níveis e habilidades compunham a Ordem, que muitas vezes estava sob o controle de um único Lorde das Trevas que exercia autoridade absoluta. Ao longo dos séculos, numerosos impérios Sith utilizando esta estrutura de poder desafiaram a República pelo controle da galáxia. Embora vários impérios Sith tenham levado a República à beira da derrota, todos eles foram atormentados por lutas internas entre os senhores Sith sedentos de poder que os controlavam, e finalmente os Jedi e a República triunfaram contra todos eles. Com o advento do Lord Sith Darth Bane, entretanto, a Ordem passou por uma reformulação revolucionária. Bane considerou a força finita e, portanto, ideal para uso exclusivo do Lorde das Trevas. Ele eliminou a prática de ter um grande número de Sith ao mesmo tempo, com o objetivo de concentrar o lado negro da força em 2 indivíduos, um mestre Sith e seu aprendiz. Além disso, ele esperava eliminar as lutas internas que atormentaram as ordens Sith anteriores. Esta ordem reformada conseguiu o que os impérios Sith de antigamente nunca conseguiram: a aniquilação da Ordem Jedi e a derrota da República. Claro, agora seria considerado um fracasso épico ter que enfrentar Anakin Skywalker, o escolhido, e seu império, o Império. Afinal, a aniquilação da Ordem Jedi não foi concretizada e a derrota da República tornou-se redundante depois que Anakin matou Sidious. Ou foi antes disso, que a Ordem Sith não existiria mais quando Anakin Skywalker não fosse mais apenas Anakin Skywalker, e fosse uma pessoa nascida de novo em uma nova palavra, com novas possibilidades e assumindo o comando de si mesmo, remodelando a história da referida galáxia. A visão Potentium da Força, que não deve ser confundida com a Força Unificadora, foi estritamente desaprovada pela antiga Ordem Jedi. Embora semelhante à Força Unificadora, que sugeria que havia apenas uma força que não tomava partido, a visão Potentium afirmava que a Força e a galáxia em geral eram inerentemente boas. De acordo com esta crença, o chamado lado negro não era composto de partes ou habilidades específicas da força. Conforme defendido pelo lado da luz, ele existia dentro da forma de vida que o utilizava, feito a partir de suas emoções. Por esse padrão, e ao contrário do lado da luz, todos os seguidores do Potentium poderiam realizar qualquer ação e usar a força da maneira que considerassem adequada, desde que a intenção por trás disso fosse boa. Em contraste, a antiga Ordem Jedi reconheceu a existência do Potentium, mas deixou claro que ele estava subvertendo os ensinamentos Jedi e uma forma de desviar as pessoas para o lado negro, ou um meio de servi-lo. O planeta vivo Zonama Sekot também apoiou a teoria da força Potentium. Descanse a alma do planeta, agora que foi influenciada e colocada sob o controle dos Yuzan Vong através de uma força desconhecida atualmente. Estava definitivamente de acordo com os pontos de vista de Anakin, adotados por muitos outros também. Existem também muitas visões alternativas sobre a força, incluindo Caminho das Trevas, a Força Insidiosa, Crenças de Aig-Ti, Corrente Branca, Feiticeiros de Tund, Kelix e Uzuaz, Cavaleiros de Zakul, e por último, o Paradoxo. Todos tendo algo a ver ou conectados à força. Não importa o quão errados estejam, eles estão bem. A força é um rio do qual muitos podem beber, e o treinamento dos Jedi não é o único copo que pode pegá-la. Ahsoka foi atormentada por visões estranhas, sonhos ou pesadelos enquanto ela concluía cada vez mais que as coisas não haviam acabado. Nem perto disso, e mesmo em sua felicidade com Anakin, ela ainda estava preocupada com as coisas que assombravam a noite, por assim dizer. Aquelas assombrações e visões eram dela mesma e de Anakin, dentro de uma massa negra de nada. Foi profundo e horrível, e ela não conseguia escapar da sensação de que havia mais. Algo mais do que isso significava como se a força a estivesse avisando, pois a força não poderia entrar em contato com Anakin, por qualquer motivo que fosse. Depois houve os outros sonhos, nos quais havia uma mulher. A mulher não apenas a via, mas também via através dos olhos da mulher. Ela estava antagonizada pela solidão, ela sentia uma necessidade absoluta de ser amada e adorada, e quase foi superada quando alguém a atacou com a ideia de que ela era horrível e desprezada. Ela alimentou seu desejo de adulação incutindo nos sensitivos a força ao desejo de estar com ela e, por sua vez, atendeu a todas as suas necessidades e assumiu o papel de mãe. Isso resultou de seu medo original de perder a família, que permaneceu sem idade enquanto ela envelhecia e decrépita. Na tentativa de manter a vida que tinha, ela bebeu e bebeu e bebeu, e não bebeu mais. Ela tomou banho e banhou até que sua pele ficou em carne viva, abençoada seja pela própria força. Corrompeu sua mente e transformou seu amor pela família em um desejo de companheirismo. Quando sua família a abandonou em seu planeta, a razão pela qual ela cometeu seus crimes, em primeiro lugar, ela ficou louca pela solidão e pelo desespero. Ela se alimentou do medo e da destruição na tentativa de ganhar mais poder, pois seu objetivo final era recriar sua família perdida. Sua verdadeira forma era a de um ser humanoide e quase feminino, com órbitas negras profundamente afundadas e minúsculos olhos prateados que lembram pequenas estrelas no fundo de um poço profundo. Ela tinha uma longa cascata de cabelo louro-mel que chegava até o chão e uma boca grande e carnuda que se estendia de orelha a orelha e continha dentes em forma de agulha. Seus braços eram atarracados, projetando-se não mais do que 10 centímetros dos ombros, com mãos que tinham tentáculos longos e contorcidos no lugar de dedos com pontas de ventosas. Seu corpo era rígido e reto, e quando ela andava ou corria, suas pernas ondulavam mais para frente do que balançavam. Além disso, seu corpo estava envolto em névoa, dando-lhe um aspecto etéreo à sua aparência já assustadora. Ahsoka estava incomodada, muito incomodada e não sabia o que fazer ou realmente a quem recorrer além de Anakin. Porém, ela não foi até ele justamente pelo motivo de ter medo e medo daquela mulher que parecia querer Anakin. Eu não estaria arrastando para uma armadilha na qual esta mulher o prenderá?
A Sokka se questionou, e sua ansiedade só aumentou ao ser destruída enquanto seus entes queridos estavam lá para ajudá-la. Agora que ela havia chegado a esse ponto, ela queria saber mais e saberia mais, com as primeiras coisas sendo Coruscant. Capítulo 264, Aproximação 2. Coruscant, por mais grandiosa que seja, caiu em uma forma desconhecida de corrupção. Descendo da grande megacidade que cercava todo o planeta, Sha'ak e Zana vieram aqui dentro de seus trajes designados para explorar este lugar. O portal foi mantido para permitir que os Jedi transformados em sensitivos da Força Empírea e Anakin, junto com qualquer outra pessoa, pudessem passar. O portal foi feito de um material muito forte, com energias relacionadas a forças sintonizadas imbuídas nele. Portanto, era perfeitamente aceitável usá-lo e, por enquanto, não seria afetado por qualquer corrupção presente. Este lugar é muito, muito estranho. Sha'ak disse enquanto os dois caminhavam pela paisagem da cidade, que não era uma paisagem, mas um lugar cheio de metal e concreto, cheio e construído até o céu. Sim, claro que é. O que me deixa confuso é porque estamos aqui. Zana disse enquanto olhava da esquerda para a direita. Seus instintos construídos a partir do treinamento e da luta ainda estão presentes dentro dela, apesar de ter recuperado seu corpo há pouco tempo. Os droides empíreos começaram a continuar a manter a população sob controle, mas é como se os seres aqui estivessem se refazendo do nada. Sha'ak não respondeu à pergunta retórica de Zana. Sim. Mas por que estamos aqui? Você não preferiria que esperássemos que algo mudasse ou acontecesse? E todos os seus amigos Jedi que desejam de alguma forma cuidar disso. Zana respondeu, ignorando o que Sha'ak disse e em vez disso, quis voltar. Possivelmente para passar algum tempo a sós com Anakin, quem sabe. Venha por aqui. Sha'ak gesticulou para que Zana seguisse. Coruscant, originalmente chamado de Notron, também conhecida como Rainha do Núcleo ou Centro Imperial, era um planeta localizado no núcleo galáctico. Foi o antigo mundo natal das espécies Tag e Zel, e geralmente também se acreditava ser o local de nascimento original dos humanos. Durante a maior parte da história galáctica, Coruscant foi o mundo politicamente mais importante da galáxia. Em vários momentos foi a capital da República Galáctica, do Império Galáctico e de outros impérios. Ao controlar Coruscant, esses governos controlaram a maior parte da galáxia no processo. Agora Coruscant era algo a ser evitado. Ao longo dos séculos, Coruscant se desenvolveu em uma ecomenópolis, com um total de 5.127 níveis de cidade construídos a partir da crosta na época das Guerras Clônicas. A atual metrópole planetária de Coruscant era chamada de Cidade Galáctica. Sob a República Galáctica, os nomes Cidade da República ou Cidade das Agulhas também foram usados para fazer referência à cidade. Também foi chamada de Cidade Imperial sob o Império Galáctico. No entanto, na prática, Cidade Galáctica e seus outros nomes foram por vezes aplicados ao Distrito do Senado, o centro do governo central e capital de facto de Coruscant. A atitude da maioria dos habitantes é que Coruscant existe para os negócios do governo, não para férias, banhos de sol e passeios turísticos. Sha'ak disse enquanto Zana seguia atrás dela, olhando para os edifícios escuros e um tanto acinzentados. Era como se os edifícios estivessem perdendo a vida, mesmo quando eles próprios não estavam vivos. Posso ver isso. Este lugar definitivamente não é tão bom. Achei que teria sido melhor, para ser sincero. Pelo menos no mesmo nível do ambiente criado em Tatooine. Zana respondeu. Tatooine era um planeta árido antes de Anakin ajudar a refazê-lo como é agora. Outros planetas também. Sha'ak forneceu. Foi instalada uma série de espelhos orbitais que refletiam o calor e a luz do Sol. Vários desses espelhos foram destruídos durante as Guerras Clônicas, especificamente na Batalha de Coruscant. Sabe-se que trovoadas e chuvas ocorreram apenas em circunstâncias específicas. Agora, com a destruição desses espelhos orbitais, a luz solar e o calor da estrela do sistema de Coruscant não existiam mais. Estava mais frio do que antes. Com seus trajes, Zana e Sha'ak conseguem anular os efeitos, visto que foram projetados para serem suítes de sobrevivência em todos os ambientes. Principalmente para quem tem a força, já que a força é a coisa mais perigosa de se acessar. O planeta produz trilhões de toneladas de lixo a cada hora. Embora quase tudo no planeta, desde roupas até embalagens e máquinas, fosse reciclável, alguns resíduos eram demasiado perigosos para serem reciclados. Esses itens incluíam núcleos desgastados de hiperpropulsores que foram entregues em uma das 5.000 lixeiras do planeta, onde foram colocados em recipientes e lançados em uma órbita estreita ao redor do planeta. Navios de lixo então os coletaram e os transportaram para luas próximas para armazenamento. Alguns dos materiais mais perigosos foram lançados ao Sol próximo para incineração completa. O lixo não exportado ou destruído foi misturado a uma pasta de óleos de silicone e processado por minhocas que o mastigaram em pellets enquanto removiam quaisquer resíduos orgânicos, plásticos ou metais recuperáveis. Eles transformaram milhões de toneladas de pellets em dióxido de carbono, metano e outros gases. Com tudo fechando, Sha'ak e Zana sem dúvida vomitariam com os cheiros agora presentes no planeta. Não demorou muito para que as coisas ficassem assim, pois os sistemas automáticos foram destruídos naquela grande explosão do Force Nexus. Esse impacto fez com que muitas coisas falhassem, causando uma reação em cadeia mesmo com sua tecnologia avançada para garantir que nada de ruim acontecesse. Observando, Zana e Sha'ak viram os droides empíreos caçar e destruir aqueles seres infligidos pela loucura. O que quer que Sidious tenha feito, tornou mais difícil para alguém vir aqui e investigar os estranhos acontecimentos. A enorme população e industrialização de Coruscant também produziram enormes quantidades de dióxido de carbono e energia térmica. Milhares de amortecedores atmosféricos reativos ao dióxido de carbono foram instalados na alta atmosfera para evitar a degeneração atmosférica. É claro que sua população diminuiu imediatamente após os eventos que levaram à ascensão de Sidious.
O calor havia praticamente desaparecido, deixando apenas o frio em seu rastro enquanto o gelo se formava por toda parte. As máquinas também desligadas não produziram calor, e os droides do Empírio não emitiam grandes quantidades de calor, então o planeta era como gelo. Perto do núcleo do planeta havia uma série de enormes estações retransmissoras de energia. Os níveis mais baixos foram abandonados a mutantes e necrófagos, como Mítico e Canibal Tom. As fundações de muitos dos edifícios, alguns dos quais pesavam milhares de milhões de toneladas, também se estendiam profundamente na crosta do planeta. A partir deste núcleo, aquelas feras mutantes surgiram e foram afetadas por qualquer corrupção que as atingisse. Não foram apenas os Sith clonados de Sidious que estavam mal formados e atacando todos aqueles que vierem. Mesmo os androides não foram deixados sozinhos, apesar de não terem relação com o que está acontecendo. Espere. Olhe isso. Zan apontou algo, chamando a atenção de Sha'ak. Parece um daqueles Yuuzhan Vong. Sha'ak respondeu calmamente, antes que a criatura Yuuzhan Vong mutante se virasse e corresse em direção a eles, indo em velocidades muito rápidas. Olhe, os dois saíram do caminho, enquanto o corpo do Vong começou a se expandir cada vez mais, fazendo com que ele se elevasse facilmente sobre os dois. Parece que temos que enfrentar essa coisa. Zana disse com um sorriso malicioso em seu rosto. Você herdou alguns maus hábitos de Annie, pelo que vejo. Sha'ak também sorriu, enquanto as duas caçadoras enfrentavam seu primeiro inimigo de muitos. E você não fez isso? Em outra área de Coruscant, ou mais especificamente na área que antes era conhecida como sede principal e templo da Ordem Jedi, era possível encontrar Obi-Wan junto com Qui-Gon explorando a área em seus próprios trajes. Esses dois se encarregaram de ir até aqui e descobrir algumas coisas. A principal razão pela qual foram esses dois é devido à experiência e conhecimento de Qui-Gon com as diferenças na força e nas capacidades de combate de Obi-Wan. Os dois juntos formaram uma equipe boa o suficiente para explorar este lugar, também conhecido como Palácio dos Jedi. Foi a sede da Ordem Jedi desde a conclusão da Grande Guerra Sith até o Grande Expurgo Jedi e durante esse período foi o lar de suas principais instalações de treinamento, burocráticas e dormitórios. Operado conjuntamente pela Ordem e pela República Galáctica, o templo foi selado a todos, exceto aos Jedi e seus aliados, com muito poucas áreas públicas. Agora que isso acabou, tanto a Ordem Jedi quanto a República Galáctica, ninguém mais tinha direito a este lugar, especialmente porque era apenas uma coisa gigantesca de nada. No terremoto do Force Nexus, o Templo Jedi desapareceu e muitas áreas ao redor também desapareceram. Mestre, Obi-Wan começou apenas a ser parado por Qui-Gon. Você não pode mais se referir a mim como mestre. Agora você está totalmente crescido e se tornou uma boa pessoa. Não, se houver um título pelo qual você deseja me chamar, então algo como professor serviria. Qui-Gon respondeu, tendo gostado da ideia de não se referir a outro como seu mestre. As implicações da palavra estavam ligadas a muitas coisas erradas. Não, seria melhor abandonar a palavra. Não que Qui-Gon fosse contra a palavra em si. Ele simplesmente não gostaria de ser chamado ou referido como tal. Ok. Professor? Título estranho, mas o que quer que voe em sua nave. Sim, obrigado. Nos arredores do terremoto do nada, não havia nenhum rublo ou qualquer coisa que indicasse que algo de grande magnitude tivesse acontecido. Uma estrutura maciça que se elevava mais de 1 quilômetro acima dos telhados circundantes, o Templo Jedi tinha a aparência de uma fortaleza, mas era na verdade um lugar de meditação e reflexão suave. Localizado em uma área estrategicamente isolada de Coruscant, vizinha ao Distrito do Senado, o templo ficava em um grande quarteirão no recinto do templo. Tudo isso se foi. Isso é uma maravilha, não é? Embora Qui-Gon praticasse cautela, ele também não pôde deixar de admirar a estranheza de tal coisa. Marvel, acho que não chamaria assim, mas certamente era alguma coisa. Obi-Wan respondeu, já que os dois só ficaram na borda do perímetro. A cratera era diferente de qualquer cratera normal. Sua superfície tinha o formato perfeito de uma esfera, como se algo tivesse mordido aquele grande pedaço de metal e esse pedaço estivesse perfeitamente esculpido para ser assim. Felizmente a biblioteca Jedi e todo o seu conteúdo não desapareceram para sempre. Qui-Gon afirmou ao ver o dano, tendo a estranha sensação de que se entrasse no grande buraco, provavelmente não voltaria. O que você quer dizer? A Ordem Jedi não foi capaz de coletar suas informações a tempo. Pelo menos não todas antes de sermos forçados a evacuar. Obi-Wan ficou intrigado com o motivo de Qui-Gon dizer isso. Ah, sério, acho que falei demais. Qui-Gon continuou circulando e Obi-Wan também, onde algumas vezes se depararam com cadáveres estranhos. Cadáveres estranhos que não conseguiam passar da borda da cratera ou do buraco que estava. Bem, você não vai responder minha pergunta anterior? Pode-se dizer que tomei liberdades quando deixei a ordem. Tenho certeza que serei perdoado por pegar tais informações sagradas e preservá-las dentro do Império. Qui-Gon respondeu com sinceridade. Mas mesmo que Qui-Gon não tenha feito isso, Anakin fez isso sozinho. O quê? Você roubou informações. Obi-Wan exclamou, olhando para Qui-Gon de forma estranha. Não pode ser roubo se eu também tivesse acesso e pudesse pegá-lo. Agora poderia? Qui-Gon respondeu, inspecionando cuidadosamente uma daquelas criaturas mutantes. Pode ser, mas Obi-Wan foi interrompido por Qui-Gon. Sei, mas aqui. Fale com Anakin. Ele roubou. Quero dizer, pegou emprestado do Jedi primeiro quando ele partiu. Qui-Gon ergueu as mãos defensivamente enquanto respondia. A alguma distância, uma criatura estava se puxando e conseguiu saltar da borda, antes de se jogar no Poço Negro que costumava ser o Templo Jedi e o Nexus da Força Negra. Lá.
Obi-Wan chamou ao avistar algo neste abismo sem vida. O que isso está fazendo? Qui-Gon também olhou, usando os trajes com visão binocular construída, ampliando e vendo que a criatura estava caindo. Ele bateu na lateral de alguma superfície esférica, antes que uma pequena parte de seu ser fosse fundida, derretido na esfera e lentamente sugando algo dela. Eu acho que está absorvendo a força vital e as energias da força da criatura, Obi-Wan disse, pensando que isso estava acontecendo. Talvez seja melhor não testar esta teoria. Mesmo nos aproximando dessas criaturas, seríamos incapazes de dizer completamente o que está acontecendo aqui. Qui-Gon respondeu antes de olhar para baixo. Olhe para baixo também. Os dois olharam para baixo e identificaram algum tipo de líquido no fundo, preto como alcatrão em noite. Tão negro quanto o próprio espaço e também parecia conter pequenas estrelas girando dentro da massa líquida. Deveríamos relatar isso. Já foi bastante difícil chegar até aqui, Obi-Wan sugeriu. Ok, vamos. Capítulo 265. Aproximando-se. De volta a Tatooine, tudo parecia estar indo bem. Mais do que tudo bem, tudo estava indo muito bem. Com bastante facilidade, a Ordem Jedi havia sido assimilada pelo Império sem muita luta ou resistência. Não que não houvesse nenhum Jedi que não gostasse disso e em vez disso, tivesse deixado a capital do Império e voado para vários espaços no espaço. Yoda agora está em segundo plano e pode finalmente voltar ao que ele faz de melhor, ensinando ou orientando outras pessoas em seus respectivos caminhos de vida. É claro que desde sua mudança de perspectiva, pode-se dizer que Yoda está mais equilibrado em seus pontos de vista. Embora Yoda ainda não goste do lado negro, ele vê que é uma força necessária para manter o equilíbrio da força. Outros membros Jedi, especificamente o Conselho, também receberam o mesmo nível de respeito, por assim dizer, dentro do Império. Eles podem manter seus títulos e coisas assim, mas o que eles seriam responsáveis e o que poderiam fazer mudaria. Anakin achou prudente que houvesse dois lados, dois conselhos, um representando a luz e outro representando as trevas. Haveria também uma adição final a este conselho de luz versus trevas, sendo um terceiro conselho, ou algumas pessoas que agiriam como intermediários. A pessoa para este trabalho seria o próprio Anakin ou outros que se tornaram o que é considerado cinza ou intermediário. Uma dessas pessoas é claro, o próprio Anakin e outra candidata é Eva, a filha que estava equilibrada dentro da força como ele. Outros podem estar se aproximando desse ponto também, mas por enquanto eram apenas Anakin e Eva, visto que da forma como a força funciona, um equilíbrio total como que Anakin e Eva têm é realmente difícil de alcançar. Muito menos alinhar-se com apenas um lado por assim dizer. Depois disso vem a situação política. Algum tipo de reforma deve ocorrer para acomodar um influxo tão massivo de sistemas e pessoas que desejam ingressar e ficar sob o Império por causa da corrupção no centro desta galáxia. Portanto, a coisa mais importante a tratar primeiro era algum tipo de sistema de inclusão ou integração que permitisse canais de migração adequados e tudo mais. Facilmente existiam dispositivos de teletransporte espalhados por todo o Império, agora sendo construídos em outros planetas. É claro que alguns podem considerar isso um risco, mas Anakin e qualquer outra pessoa que estivesse no controle são capazes de desligar essas coisas e torná-las sem energia. Inferno, existe até uma opção de fazer com que esses portais implodam, sem causar danos ao local onde foram construídos e apenas se destruindo. A ideia por trás disso é impedir a aproximação de inimigos que possam usar isso contra o Império para entrar em suas próprias fronteiras, que estavam se expandindo. Portanto, seções foram criadas para entender melhor onde no Império é considerado melhor. Assim como a República Galáctica que virou Império, o mundo do núcleo galáctico, Coruscant, e seus sistemas são supostamente um planeta muito bom para existir ou estar. No entanto, houve problemas com aquele mundo brilhante. Para o Império, esses problemas são contornados muito melhor ao não tornar esses sistemas e planetas muito especializados. Caso contrário, isso realmente arruinaria as coisas. Depois havia o governo e todas as coisas relacionadas como tal. Quem governa o que? Monarquias, estados diplomáticos que elegem os seus líderes e todo tipo de outros problemas. Assim como a República Galáctica, o Império teria que quebrar este sistema e reformá-lo para algo melhor. A República começou como uma proteção mútua e uma aliança econômica entre vários planetas no núcleo galáctico. A maior falha da República foi a falta de organização formal. Grande parte do seu funcionamento baseava-se em convenções constitucionais não vinculativas, que eram mais frequentemente ignoradas e minadas por políticos corruptos e sedentos de poder do que acatadas. Os governos de coligação eram comuns, com interesses especiais definindo a agenda legislativa. O Senado, nos últimos anos da República, foi tão ineficaz que muitas empresas politicamente ligadas e blocos informais de planetas com ideias ideologicamente semelhantes podiam essencialmente fazer o que quisessem. Órgãos governamentais corruptos até tornaram possível que certas entidades, como a Federação do Comércio, construíssem forças militares imensas e soberanas de facto. No entanto, os últimos anos da República foram uma época de corrupção e de grande injustiça social. O Senado ficou dividido entre aqueles que desejavam genuinamente defender os valores ideais da República e aqueles que desejavam promover os seus próprios objetivos. Depois de uma série de chanceleres fracos e ineficazes e de uma crise envolvendo a invasão do planeta Naboo pela Federação do Comércio por causa de uma tarifa aprovada, no Senado havia chegado a hora de uma liderança forte para acabar com a corrupção. Dentro do governo, grande parte da burocracia era administrada pelo Ministério Geral.
Dentro deste órgão estavam os Ministérios de Estado, Inteligência, Comércio, Defesa, Educação, Finanças, Licenças e Autorizações, Informação Pública, Ciência, Segurança e Inteligência, Segurança Interna e Ciência e Educação. Anakin facilmente ainda mantinha seu poder acima de todos os outros, sendo o imperador e tudo mais. Isso foi especialmente facilitado pelo fato de que o Império confiava mais nele, se não mais, à medida que as pessoas chegavam cada vez mais. Outras facções ou fatores seriam levados em consideração, mas no geral, Anakin teve que quebrar outros sistemas governamentais, permitindo-lhes alguma forma de alívio. Mas para torná-lo melhor e sem corrupção, havia pessoas escolhidas por ele mesmo. Pessoas ou seres que possuíam grande potencial e que são muito prováveis, como quase nenhum, de se tornarem corruptos. É claro que, como todas as coisas, a vida não é garantida e mesmo com a seleção cuidadosa de Anakin, haveria pelo menos um pequeno colapso. Isto é o que acontece quando as coisas ficam grandes demais e a estrutura se torna extremamente complicada. Para cuidar desse problema, Anakin teria que dividir cada vez mais sua mente para regular tal atividade, colocando também a Siri em horas extras para relatar coisas também. Era uma pena que ele não tivesse mais ninguém para o trabalho, mas também, felizmente, ele não precisava gastar muito tempo, se é que tinha algum, com questões burocráticas. Novas divisões são feitas, pessoas são selecionadas por compatibilidade para esses cargos, para garantir que sejam eficazes e eficientes e, acima de tudo, leais a Anakin e ao Império. O principal fator por trás de suas decisões foi se eles já eram ou não cidadãos do Império. O tempo é importante e os candidatos foram esmagadoramente escolhidos entre as pessoas de seu império. Isso por si só pode parecer corrupto e é, mas Anakin precisava de estabilidade, o Império precisava de estabilidade. Ele não precisava se preocupar com os sistemas mais internos e alguns estendidos, mas isso não significava que os recém-integrados não teriam algumas facções desagradáveis que ele precisava explicar. Mesmo apenas o espaço UT ainda estava passando por mudanças, mas aquele lugar estava praticamente trancado a 7 chaves, já que o Império tinha que consertar aquele lugar ao máximo. Mesmo com os estados recentemente integrados, o espaço UT ainda era o mais instável e tinha muito a ver com a forma como os UT governaram e criaram o seu próprio império criminoso ali. Anakin planejou que todos os sistemas fossem integrados à cultura principal do Império, mas ele não iria simplesmente eliminar as tradições dos outros tão facilmente. Subculturas podem ser criadas e tudo mais, e na maioria das vezes elas podem manter as coisas iguais. Mudanças seriam feitas, sim, mas Anakin se concentrou em garantir que o sistema estivesse tão perfeito quanto possível. A própria força sabe que Anakin e o Império ainda podem cair. Nada é definitivo, e é por isso que ele coloca as coisas em prática, para os inevitáveis conflitos que surgiriam. A economia ainda está boa, crescendo ainda melhor com o passar dos dias. Não há muito mais a dizer sobre isso, exceto que Anakin é provavelmente a pessoa mais rica, se já não fosse, da galáxia conhecida, e por causa desse símbolo de fortuna, seus cidadãos também vivem vidas bastante agradáveis. É claro que nem todos viverão no luxo, mas foi mais do que suficiente e à medida que as coisas continuam e os padrões de vida aumentam, o que era luxuoso hoje, torna-se as comodidades básicas do futuro. Então, o que sobrou naquele poço começou a controlar e manipular aquelas criaturas mutantes. Você disse que estava absorvendo suas energias? Mace perguntou aos dois na frente dele, Qui-Gon e Obi-Wan enquanto Yoda e Anakin se juntavam a eles. Sim, Qui-Gon respondeu. Havia mais alguma coisa? Mais alguma coisa que pudesse lhe dizer o que é isso, ou quem é aquela voz, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo? Mace continuou a perguntar, com Qui-Gon dando a mesma resposta de que não há nada. Nada que indique nada. Ninguém está assumindo a responsabilidade ainda e as motivações por trás do que está acontecendo também não estão disponíveis no momento. E ouvi dizer que o mestre Qui-Gon e Anakin aqui roubaram algumas informações valiosas dos arquivos Jedi. Claro, Obi-Wan também tinha que dizer isso. Eu sei disso. O que é mais importante agora é descobrir o que está acontecendo. A Ordem Jedi pode ser absorvida, mas ainda tenho a prática e as ideias de lutar contra a destruição e a morte da inocência. Especialmente neste caso. Mace afirmou com firmeza. Todo mundo parecia mais velho agora do que era mais jovem. A propósito, Kenobi, como vão as coisas com Satine? Anakin sorriu ao fazer essa pergunta, afastando-se do assunto um tanto sombrio por enquanto. O que você quer dizer? Não tenho nada acontecendo com aquela mulher. Claro, Anakin disse secamente. Você não é mais um Jedi. E não é como se você não tivesse permissão para receber algum amor com base nos inquilinos dos Jedi, certo? Relaxe e divirta-se. Anakin estava provocando Obi-Wan neste momento, irritando Obi-Wan e Mace Windu, pois os dois não queriam falar sobre isso agora. Claro, os dois tiveram motivos diferentes. Obi-Wan porque era um pouco embaraçoso, enquanto Mace queria voltar ao assunto em questão. Eu acho que é o suficiente. Mace colocou a mão no ombro de Anakin. Claro, claro. Talvez você devesse encontrar alguém sozinho. Não gostaria de ficar mais solitário do que você, certo, Windu? Anakin não poderia perder a chance de dizer isso. Qui-Gon e Yoda riram enquanto Obi-Wan ficou aliviado. O clima tenso agora disperso tornou mais fácil conversar sobre as coisas mais importantes sem se sentir sufocado. Desculpe por isso. Vamos continuar então. Anakin acrescentou. Certo, certo. Enfim, o que eles descobriram não era nada mais que uma maravilha. Uma espécie de mistério, até mesmo para seu conhecimento e sentidos. A força é capaz de muitas coisas e isso não está fora da possibilidade dos poderes de alguém. No entanto, obter uma noção adequada da situação seria mais difícil do que se poderia imaginar. Os trajes feitos e projetados para resistir a qualquer corrupção que estivesse acontecendo dificultaram não apenas a corrupção, mas também prejudicaram um pouco as habilidades dos sensitivos à força. Anakin se conhece, tendo seu próprio traje fundido em si mesmo. As areias do tempo são boas, mas há um preço para outras pessoas muito maior do
que Anakin teve que pagar. Afinal, ele deveria ser usado apenas como uma ferramenta de treinamento e uma medida para evitar que os poderes de Anakin se tornassem demais para outros controlarem. Isso é um problema. Anakin disse enquanto todos ficavam em silêncio, sem ter muito plano. Paciência parece ser o fator determinante por enquanto, mas ao mesmo tempo a corrupção ainda está se espalhando. Talvez tenhamos que esperar que aconteça o que quer que esteja acontecendo. Se aquele poço está coletando energia para alguma coisa, então talvez nós tenhamos que esperar. Esperar neste assunto provavelmente não é uma boa ideia. Qui-Gon respondeu. No entanto, existem forças em ação. Somos forçados a segurar nossa mão. Yoda acrescentou enquanto parecia estar contemplando as coisas também. Ninguém sabe o que mais poderíamos fazer. Talvez nos expor a qualquer influência que seja a única maneira de expô-la. Mas se sugeriu, optando por uma opção bastante extrema e a única outra opção que eles têm. Eu me voluntariaria, mas atualmente estou fundido com minha armadura, reduzindo os efeitos. E não temos ninguém realmente forte o suficiente para resistir aos efeitos corruptores. Anakin disse, mantendo fora que havia uma pessoa que poderia fazer o trabalho. No entanto, por que ele permitiria que ela fizesse isso? Ela era sua amante agora, e seria negligente da parte dele simplesmente expô-la ao perigo. Todos pensaram e não tiveram outra solução para o problema. A filha. Deus mortes ela é, não é? Yoda perguntou, aparentemente encontrando a resposta. Sim. Claro que agora que foi exposto, Anakin não faria nada. Não porque ele não quisesse, mas porque não era sua decisão tomar. Caberia a Eve decidir se ela faria ou não algo assim. Afinal, Eve estava reclamando com Anakin sobre a força ser estranha e estranha, pois a corrupção estava formando uma espécie de véu. Eve provavelmente sentiu isso mais, depois de Anakin, se ele não tivesse o traje. Pergunte a ela se estiver tudo bem para Skywalker. Yoda olhou para Anakin ao dizer isso, ciente do relacionamento deles. Não é minha decisão. Capítulo 266. Aproximando-se de 4. Ir para Coruscant desprotegido é perigoso. Acho que deveria ir com você. Ahsoka disse enquanto estava com Eve, ao lado de Barriz e Ayla. Eu não vou impedir você de vir comigo. Eva respondeu. Ótimo. Ahsoka exclamou, dando os braços a Eve. Você não vai se arrepender. Eu não sei. Ayla parecia hesitante em fazer qualquer coisa que a colocasse em perigo. Não porque ela não ame suas companheiras e irmãs, mas porque agora está grávida. Seria irresponsável da parte dela participar de algo assim, especialmente depois do parto. Ela deve colocar o filho dela e de Anakin em primeiro lugar, antes dos outros. Nós entendemos. Eve respondeu à hesitação de Ayla. Eu entendo pelo menos. Zana e Shaak já estão em Coruscant, pelo que me lembro. Barriz disse, pensando naquelas duas caçadoras que viajaram para o desconhecido. Isso mesmo. Podemos levá-los para um encontro conosco. Então com Skigi podemos protegê-lo totalmente. Ahsoka acrescentou. Não tenho certeza. Eve pareceu pensar em algo antes de continuar. Algo me diz que seja lá quem for, eles querem que Anakin esteja por perto e não tenho certeza se é a decisão mais sábia trazê-lo junto. Você não disse a ele para vir? Ou disse a ele para vir? Barriz perguntou. Pedi a ele para ficar, mas ele não quis. Outros também se juntarão. Pelo que entendi e senti, parece que Padme ficará aqui por mais do que apenas ficar de olho na política do Império. Eve respondeu, pensando. Padme parece estar comendo mais do que apenas ela mesma ultimamente. Estou surpreso que ela não tenha notado a si mesma. Nem mais ninguém. O que isso significa? Ahsoka perguntou. Isso significa que devemos deixar Padme aqui por enquanto. Ayla também ficará cuidando de seu filho por enquanto. Barriz respondeu. Certo, Ahsoka respondeu, antes de continuar. Tem certeza que está pronto? Também tenho uma sensação estranha sobre este lugar. Ahsoka e suas visões a assombravam, e ela também era contra levar Anakin junto. Embora feliz por estar com ele, isso não significa que ela goste de vê-lo em perigo. Nem ninguém mais, e ela supôs que isso é natural quando você se preocupa profundamente com alguém, a ponto de desejar que essa pessoa fique longe de possíveis danos. Sim. Acho que todos estão tão prontos quanto poderiam estar. Eu estava querendo ir para lá, mesmo sem a interferência daqueles Jedi. Eve estava tendo a estranha sensação de que estava de alguma forma ligada ao que estava acontecendo. Não só ela mesma, mas Anakin também, mas ela não consegue se esconder do que está por vir. Nem Anakin poderia, não porque eles sejam incapazes de fazê-lo, mas porque ambos têm responsabilidades relacionadas à sua posição. Anakin sendo seu novo mestre, assim como seu pai era. Sua posição de escolhido imperador do Império e muito, muito mais. Em contraste com sua posição, assumir o manto de seu irmão e tornar-se a divisão e dois extremos entre a força, tornou-a parte integrante dos acontecimentos que viriam. Boa sorte. Todos vocês. Por favor, fiquem seguros e certifiquem-se de que Anne não faça nada estúpido e permaneça seguro também. Ayla abraçou Eve e Ahsoka, onde Barriz, ela e Padme ficariam, seus deveres aqui dentro do Império. Todos tendo seus próprios papéis a cumprir, enquanto outros saem e resolvem um problema futuro, evitando que ele se torne um problema em primeiro lugar. A força viva foi um dos dois aspectos complementares da força, um campo de energia abrangente e transcendente, presente e gerado por todos os seres vivos, conectando toda a vida que alimentou a força cósmica na morte. Assim a vida criou a força, assim como a força criou a vida. Sem ciência, consciência e pensamento poderiam ser acrescentados à vida. A vida era sustentada pelos midi-chlorians, que serviam de vetor biológico entre os seres vivos e a vontade da força, e cuja maior quantidade permitia que uma forma de vida tivesse uma conexão maior com a força a ponto de utilizar ativamente a energia como um poder. A força viva continha a dualidade dos lados claro e escuro da força, o último dos quais tentava os usuários da força, que deveriam rejeitá-la estando atentos às suas emoções.
Pensava-se que a força unificadora estava presente em todas as estrelas brilhantes, circundando-as e penetrando-as, conectando assim todas as coisas universais. Acreditava-se que a força unificadora não tinha nem um lado claro nem um lado negro. Os lados claro e escuro foram, em vez disso, conceituados de forma metafórica, tratando todos os seres igualmente. No final, seguir o caminho da força unificadora resulta na tentativa de cumprir um destino em vez de focar no presente, que era um dos principais princípios da filosofia da força viva. A força cósmica, também conhecida como força maior, era um aspecto da força, descrita como uma gestalt unificadora. Através da força viva, tornou possível o fenômeno dos fantasmas da força. A força física era uma faceta da força que permitia aos sensitivos a força manipular objetos ao seu redor. Tais atos exigiam o uso da disciplina Alter Jedi, a qual a força física estava ligada em conceito. A força física complementou a força viva e a força unificadora. Estes três mais a força cósmica foram os 4 aspectos primários da força. Tudo junto formou uma conexão, e essa conexão preencheu as lacunas do universo. Os buracos da alma, do espírito e do corpo físico com os quais a vida poderia existir e fluir. Como um ser divino acima dirigindo e controlando, observando mas não interagindo, permitindo livre-arbítrio, mas sendo apenas uma ilusão. Tudo isso estava interligado. Embora se pensasse que a força fluía através de todos os seres vivos, seu poder só poderia ser controlado por seres descritos como sensíveis à força. Esta sensibilidade à força foi correlacionada e às vezes atribuída a uma alta contagem de micro-organismos internos chamados midi-chlorias que foram encontrados no sangue de um sensitivo à força. Quanto maior a contagem, maior a capacidade potencial da força do ser, embora houvesse algumas exceções a esta regra. Seres sensíveis à força foram capazes de recorrer à força para realizar atos de grande habilidade e agilidade, bem como controlar e moldar o mundo ao seu redor. Uma perspectiva da força foi baseada nos Uns. Os Kilix acreditavam que Deus representava a força. Eles acreditavam que a filha representava o lado luminoso da força, enquanto o filho representava o lado sombrio da força. O pai deles tentou manter o equilíbrio entre eles no planeta que chamavam de lar. Incrivelmente poderosos, sua luta foi destrutiva até que outro veio trazer paz à família, embora isso tenha provocado a criação de Abeloth. Abeloth, também conhecida como portadora do caos e amada rainha das estrelas, era uma entidade extremamente poderosa e sensível à força. Por ter bebido do poço do poder e se banhado na fonte do conhecimento, ela era perita em usar tanto o lado negro da força quanto o lado claro da força. Ela viveu pela primeira vez como a serva, uma mulher mortal que serviu aos poderosos em um planeta florestal desconhecido, mais de 100.000 anos antes da Batalha de Yavin. Ao longo de sua vida, ela se tornou a mãe, manteve a paz entre o filho e a filha guerreiros do pai e tornou-se uma parte amorosa da família. Mas ela ainda era mortal, envelheceu enquanto sua família eterna vivia e temia perder sua preciosa família. Numa tentativa desesperada de manter a vida que tanto amava, ela bebeu da fonte do poder e banhou-se na fonte do conhecimento. Suas ações a corromperam, transformando a mãe na entidade distorcida e imortal conhecida como Abeloth. Quando o pai descobriu o crime dela, ele partiu do planeta com seus filhos e deixou Abeloth perdida. O filho e a filha contaram com a ajuda das colmeias Kilik de Alderaan, usando-as como trabalhadores para criar artefatos tecnológicos massivos, como a estação Centerpoint e a estação Sincole para aprisionar Abeloth. De acordo com a colmeia Kilik Turu, Abeloth conseguiu escapar de sua prisão sempre que a corrente da força foi alterada e o fluxo do tempo mudou. Cada vez que ela escapava, o filho e a filha voltavam para os Kiliks e derrotavam Abeloth, trancando-a novamente em sua prisão. Este ciclo se repetiu por milhares de anos. Muitas coisas mudaram. Muitas mudanças no que estava acontecendo pretendiam acontecer e aconteceram, então obviamente já faz muito tempo desde o lançamento daquela que já foi conhecida como a mãe, Abeloth. E minha filha parece ter capturado um belo espécime. Um espécime que por acaso também ajudou a me libertar da minha prisão, distraindo todos aqueles que estariam olhando da minha prisão. Instalando-se, muitas pessoas foram transportadas para Coruscant, mas algumas também foram espalhadas por outras áreas de interesse. Eles não queriam perder o que poderia ou não acontecer. Uma quietude na força parecia indicar que as coisas que estavam acontecendo ou que iriam acontecer moldariam a forma como as coisas são moldadas, talvez até mudando para sempre tudo o que está por vir. Isso parece muito errado de alguma forma, como se todo o meu ser estivesse contra o que está acontecendo. Obi-Wan afirmou que estava com seu antigo mestre Qui-Gon Jinn. Qui-Gon, embora parecesse ainda jovem para sua idade, já estava bem velho e Obi-Wan também estava começando a se dar bem agora. Se ele não começasse a atacar Satine tão cedo, ele perderia ou poderia perder algo mais. Como tá indo? Anakin se aproximou, todos dentro de seus trajes prontos para o que iria acontecer. Eve também estava ao lado dele. Seu lindo rosto estava coberto pela máscara, mas Obi-Wan e Qui-Gon conseguiram ver algum tipo de brilho em seu ser. Foi realmente mágico e eles não podiam acreditar que este ser iria querer se juntar a Anakin, mas mais uma vez, ele foi construído de forma diferente do resto deles. Às vezes Obi-Wan tinha ciúmes da paixão de Anakin. Agora, porém, ele poderia tentar fazer algo a respeito de sua própria paixão. Estamos bem. Você está bem? Sua Majestade? Sua Alteza? Qui-Gon respeitava esses títulos, mesmo que se referisse a Anakin como Anakin, na maioria das vezes em público ele usava títulos respeitosos. Não estamos exatamente em público agora, Qui-Gon. Anakin disse, o que fez Qui-Gon esfregar a nuca. Certo. Isso é verdade. De qualquer forma, vocês dois estão prontos. Vocês têm certeza disso? Qui-Gon perguntou a Eve acima de tudo. Eu sou. Eve assentiu com a cabeça. Chega disso. Nós dois estamos prontos.
Estou apenas preocupado. Então, para me distrair das coisas, que tal Obi-Wan nos presentear com suas histórias de tentativa de cortejar uma mulher? Anakin sorriu ao dizer isso, e mesmo que Obi-Wan não pudesse realmente ver, ele podia sentir que Anakin estava dando a ele aquele sorriso irritante. Suspirando, Obi-Wan sentou-se. Não sei como você lida com tantos relacionamentos com mulheres, mas minha sorte não é tão boa. Obi-Wan respondeu honestamente, esperando algum bom conselho do suave artista conhecido como Anakin Skywalker. Parece que você quer algum conselho? Em um lugar como este? Eve perguntou, rindo um pouco de seu amigo amante ser tão diferente dele. Pelo que Eve sabia, Obi-Wan e Anakin são praticamente como irmãos. Um pouco envergonhado, Obi-Wan acenou com a cabeça. Devo admitir, não sou muito bom com coisas assim. Os ensinamentos Jedi realmente não ajudam, não é? Tudo bem, eles ajudam em outras coisas. Anakin acenou com a cabeça ao dizer isso, não muito surpreso com a forma como Obi-Wan está se comportando. A duquesa Satine Kryze foi a líder pacifista dos novos Mandalorianos e governante de Mandalore. Já fazia algum tempo que ela foi aceita pelo Império, com Anakin sendo facilmente capaz de provar seu valor aos Mandalorianos. Especialmente porque ele tinha Vader iguais. Afinal, foi através do disfarce de Vader que ele se envolveu em seus bons livros há muito tempo. Então foi um longo caminho para que eles o aceitassem em sua liderança. Depois de conversar um pouco, Anakin deu alguns conselhos básicos, com algumas pequenas contribuições de Eve, mesmo com sua experiência romântica limitada. Estando apenas com Anakin, ela deu conselhos bons o suficiente. Depois disso, o relacionamento entre Satine e Obi-Wan teria que se desenvolver sem a ajuda deles. Não há como tudo que eles são ou serão coincidir com o que Anakin tem com qualquer um ou todos os seus amantes. Estamos instalados aqui. Qui-Gon disse, agora que eles estavam na beira do poço. Até mesmo Yoda apareceu, em seu traje especialmente projetado para se adequar à sua forma. Bem, não que tenha sido especialmente projetado, mas os trajes se ajustavam automaticamente à forma de uma pessoa. Anakin ficou ao lado e atrás de Eve enquanto ela estava acima do poço, ambos a bordo de um veículo que Anakin poderia assumir o controle e tirar os dois daqui, se necessário. Houve um silêncio, como se estivesse acontecendo a calmaria antes da tempestade. Tirando o capacete, Eve foi imediatamente bombardeada por muitas coisas. Sua proteção veio na forma de suas próprias habilidades e características aprimoradas de sua díade com Anakin. Ela também pegou emprestado as defesas mentais de Anakin para que ela pudesse ter mais clareza sobre as coisas. Não pode ser. Eve ficou surpresa ao ver alguém que ela pensava estar preso. Mas considerando tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá, você não acha que esse foi o único caminho a seguir? Uma voz falou com ela. Mãe? Capítulo 267. Aproximando-se de 5. Mãe? Eve expressou, alertando Anakin sobre o que poderia ser. O que é? Anakin agora sabia quem era e deveria ter juntado os pontos antes. A Belote. Seu apelido era Mãe do Caos. É alguém que não deveria ter escapado. Meu irmão e eu a teríamos prendido por muito tempo, porém, parece que ela conseguiu escapar. Eve respondeu, antes de colocar o capacete novamente e as duas saírem da área, não querendo mais ficar acima do poço. O que você acha que ela quer fazer? Quando eles voltaram para a terra firme, fora do poço, Anakin perguntou enquanto Ahsoka se aproximava dos dois. Quem é? Você descobriu quem é? Ahsoka parecia muito interessada neste assunto e pelas palavras de Anakin, Ahsoka estava preocupada que isso pudesse ser o que ela temia. Não se preocupe. Acalme-se. Explique-nos um pouco mais. Anakin disse enquanto Eve se sentava com o rosto confuso, mas também entendendo por que isso aconteceu. Anakin era um enigma, se ele se tornaria o ser conhecido como Darth Vader e destruiria os Jedi e Sith ou não, não importava. O escolhido tinha um caminho, e esse caminho sempre foi o equilíbrio dentro da força. Para restaurar esse equilíbrio, seja ele desequilibrado para os Sith ou para os Jedi. Tudo bem, vamos esperar os outros chegarem. Eve respondeu e os três o fizeram, permitindo que mais algumas figuras importantes viessem e discutissem as coisas. Discuta especificamente sobre essa pessoa ou ser conhecido como a Belote. Aproveitando o caos em que a galáxia se encontrava, ela imediatamente procurou maximizar o seu efeito, para exterminar a civilização, enquanto a Belote apareceu como uma fêmea humanoide de espécie indeterminada para a maioria. A Belote podia comandar a flora nativa de seu planeta para cumprir suas ordens e também tinha a capacidade de influenciar as mentes de seres sensíveis à força que haviam passado um longo período de tempo na Bocarra, causando neles uma psicose que os fez acreditar que todos, exceto outros seres psicóticos, foram substituídos por impostores e incutiram neles o desejo de encontrá-la. Uma vez que o ser influenciado a encontrou, ela consumiu sua energia vital, matando-os e tornando-se mais forte. A força de sua influência foi formidável, mesmo quando aprenderam quais sintomas procurar, no início da psicose ainda acreditavam que todos que conheciam eram impostores. Ela também foi capaz de controlar as coisas que eram tão obstinadas que era impossível vencê-la nesta fase. Seus poderes, sendo capazes de superar os do Sith e dos Jedi, o que obviamente prevalecia na situação atual. Além disso, ela poderia enganar salas inteiras de seres inferiores para que apoiassem suas declarações políticas e criar cartazes imbuídos de força que inspirariam aqueles que olhassem para eles, fazendo com que as pessoas fossem influenciadas a seu favor. Um vulcão da força viva. O aumento da força física de Belote era uma dúzia de vezes maior que o de alguém como Eva. Belote provavelmente poderia ser páreo para Anakin, mesmo que sendo um pouco mais fraco, já que ele é reconhecido como o usuário da força mais poderoso da galáxia. Além disso, ela poderia usar tutaminis, geralmente com facilidade. Belote exercia poderes telecinéticos excepcionais.
Ela foi capaz, com grande esforço, de resistir parcialmente aos poderes de uma teia de controle, e também foi capaz de se teletransportar por curtas distâncias de um lugar para outro. A Belote teve o uso mais poderoso da cura pela força que alguém teria encontrado, novamente sendo rivalizado apenas pelo próprio Anakin. A Belote foi capaz de assumir a aparência física de seres que ela havia consumido, e também foi capaz de projetar imagens de outros seres. A Belote foi capaz de redirecionar o raio da força de volta para ela. Ela também era mais do que capaz de usar raios da força sozinha. A força absoluta de Abelote era extensa. Depois de qualquer duelo mental com Abelote, um Abelote totalmente enfurecido poderia liberar ondas de energia da força que faziam com que os seres em sua vizinhança implodissem. Aqueles mais distantes fossem feitos em pedaços, os edifícios derretessem no chão e vidro e armas voassem pela cidade procurando alguém para machucar para que pudesse sentir a dor que ela sentia. O calor dos destroços em chamas incendiou grande parte da cidade. Ela era conhecida por se alimentar de medo e morte. Ela também foi capaz de comprimir uma enorme quantidade de poder do lado negro e usá-lo para detonar um vulcão. Ela foi acusada de conhecer Sever Force. A Belote ocasionalmente usava Force Flight. Ela possuía alguma habilidade em uma variante da criocinese, bem como da pirocinese, e podia desativar sabres de luz à distância. A Belote também foi capaz de possuir ou trocar de corpo. Ela também era capaz de absorver a consciência dos seres para aumentar ainda mais seu poder. No entanto, sua dependência de avatares foi, em última análise, sua maior fraqueza. Matar qualquer quantidade de corpos de avatares em sua posse também resultou no enfraquecimento rápido de sua força. Ao ponto da morte, todos deveriam ser destruídos. Além disso, ela preferia habitar os corpos dos sensitivos à força, já que os corpos dos não sensíveis à força não duravam muito antes de se deteriorarem. Depois de se alimentar do sofrimento de Coruscant, seus poderes cresceram a ponto de causar fluxos aleatórios de lava por sua mera presença e poder ter 3 manifestações ao mesmo tempo. Presumia-se que ela se tornaria efetivamente todo-poderosa se pudesse se alimentar do sofrimento de Coruscant por tempo suficiente. Ela poderia fazer monstros aparecerem dos corpos dos mortos e poderia habitar um computador. Ela ainda foi capaz de resistir a uma explosão de força desencadeada por alguém em estado de unidade que poderia ter tirado uma fragata da órbita de um planeta. Ela também usou tecnometria e flow walking neste estado, embora o último poder a tenha deixado indefesa enquanto estava em transe para usá-lo. Seu Force Screen poderia cambalear os mestres Jedi. A Belote foi capaz de produzir um flash de força que poderia afetar o visual de muitas naves em um sistema estelar inteiro. Apesar de todo o seu poder, mesmo quando impulsionada pelo sofrimento de um mundo inteiro, ela não era invencível, pois uma de suas manifestações poderia ser aniquilada por um detonador térmico e ela sofreria ferimentos de lâminas, sabres de luz, blasters e objetos lançados pela força que conseguiu passar de sua guarda, embora ela nem sempre fosse tão prejudicada quanto um mortal seria por tal ataque. Além disso, ela quase foi superada por volume quando atacou seus sonhos e ele revidou com Mind Shards e insultos. Além disso, se necessário, Anakin ou alguém que conhecesse a técnica seria capaz de prejudicá-la, drenando sua força vital, embora isso os machucasse. Apesar dessas fraquezas e do fato de que cada vez que um corpo morria seu poder era reduzido, ela não poderia ser verdadeiramente morta, exceto pela adaga mortis. Ela tinha outras habilidades, desde ser uma manipuladora inteligente e boa em coisas baseadas em combate, mas isso não era realmente importante agora. Todos queriam principalmente saber sobre suas habilidades e capacidades na força. A Belote acabará de falar com sua filha, alguém com quem ela não via ou conversava há muito tempo. É claro que desde aquele dia, há tantos anos, a Belote tem observado atentamente, elaborando e fazendo tudo certo para que ela possa ser fortalecida. Fisicamente, ela não tem um corpo real e em vez disso reuniu muitas formas nas quais pode habitar. Não havia ninguém para detê-la, ninguém sequer para saber que ela havia escapado. E em vez de fazer imediatamente tudo e qualquer coisa ao seu alcance para causar o caos absoluto, ela permitiu que as coisas acontecessem do jeito que deveriam. Ela também localizou a fonte original de seu despertar e subsequente liberação, tudo remontando àquele conhecido como o Escolhido e seu nascimento. Foi o nascimento dele que permitiu que ela saísse para o mundo, e por algum motivo, ela teve uma impressão nele. Os filhos dela. Seus filhos reais não queriam que ela estivesse perto dela e mesmo agora que as coisas chegaram a esse ponto, o pai está morto. O filho, seu filho e sua filha estão mortos, e os únicos que restam são ela e sua filha, a filha. Ela foi e se encontrou conectada ao Escolhido de uma forma íntima. Ela podia ver isso facilmente, mas não podia fazer nada a respeito. Não que ela quisesse de qualquer maneira. Ela endossou e não se importou com esse casal, acreditando que essa é uma forma de ter mais família própria. Ela não precisaria mais do filho como seu filho, nem do pai como seu parceiro. Não, isso não seria mais necessário. Tudo o que preciso é do Escolhido. De qualquer forma, ele deveria ser o substituto do pai. E agora que ele encontrou uma conexão com minha filha, só faz sentido que ele se torne meu também. A Belote se viu, entretanto, em uma situação difícil de explicar. Anakin tinha algum tipo de defesa em torno dele o tempo todo e a própria força que ela usava e manipulava era incapaz de penetrar. Na verdade, havia múltiplas camadas entre ela e aquele que logo seria escolhido, o Escolhido. Ela queria formar uma conexão com a Díade, assim como sua filha fez, mas não conseguiu. Talvez eu tenha que usar outros métodos, a Belote pensou enquanto o poço claramente ainda estava aceitando coisas para serem levadas para dentro dele. Ela estava usando o sofrimento e o caos para se fortalecer e como ninguém sabia o que estava acontecendo, não impediram. Mas agora que as coisas foram reveladas, a Belote não poderia muito bem deter os sensitivos à força em seus trajes de proteção, deter seus monstros.
Suas criações vieram para o poço que ela formou para se fortalecer, morrendo e em agonia e todo tipo de coisa. No momento ela não havia escolhido para si um avatar permanente com o qual pudesse potencialmente se acasalar com o escolhido. Pelo que ela tinha visto, também seria bastante fácil fazê-lo, já que ele parecia ter mais de uma amante para si. Ela tentaria ver se conseguia entrar em algum deles daquela distância, mas não conseguiria fazer nada. Havia muitas defesas e a única maneira de garantir sua imortalidade, testada e comprovada, para que ela não morresse para a Adaga Mortis, é através desta díade. A mãe, a própria Belote, sabia e sentia dentro da força seu favor para seu filho favorito. Foi muito irritante para ela lidar com uma conexão tão estranha. Ela também foi considerada a mãe em determinado momento, com a força assumindo esse papel também. Então não era muito estranho que ela seguisse nessa direção com base em todas as circunstâncias. O nascimento de Anakin levou à sua liberdade. Ele deve ser o substituto do pai. Anakin agora está conectado através de uma díade à filha, e o mais importante é seu status de ser um grande perturbador das coisas que acontecem na galáxia. Cronogramas, eventos e fusão de muitas coisas estavam acontecendo por causa dele. A Belote nem precisou fazer muito para recuperar as forças, chegando ao ponto atual em que se encontra. No entanto, alguma manipulação foi necessária de sua parte para fazer com que aqueles Yuuzhan Vong se movessem e fizessem as coisas de acordo. Ela ainda queria o caos, era o que a fortalecia afinal. Observando com interesse, a Belote ouviu a filha explicar todos os seus poderes, suas fraquezas e a única maneira de finalmente acabar com sua vida. Entretanto, você ainda não percebeu meus planos. A Belote riu consigo mesma, sua forma invisível não percebida neste ambiente, em combinação com seus trajes bloqueando seus sentidos, fazia todo sentido. Ela estava invisível completamente. O que precisamos fazer agora? Obi-Wan questionou. Mortis não é mais uma opção, Anakin? Eve afirmou, antes de voltar sua atenção para Anakin junto com todos os outros. Bem, nós temos a Adaga Mortis. Anakin respondeu, chocando a Belote, pois ela não acreditava que ele a teria pegado. Mesmo que Eve não morresse mais por causa disso, ainda seria capaz de prejudicá-la de alguma forma. Quando ela vai se mostrar? Qui-Gon perguntou, querendo mais informações. Ela já o fez. Tenho a sensação de que podemos partir em uma perseguição por toda a galáxia, mas se eu colocasse onde ela está principalmente escondida, seria bem no centro onde os Yuuzhan Vong estavam. Ninguém iria querer vá lá, tornou-se incrivelmente perigoso. Mas se especulou. Os corpos dos Yuuzhan Vong certamente se tornaram grandes guarda-costas para ela. Anakin acenou com a cabeça enquanto respondia. É um núcleo profundo. Capítulo 268. O fim 1. Jabita, a nave viva, já estava triste há algum tempo com a perda de seu planeta-mãe. Afinal, ela nasceu daí, foi criada a partir daí e também se uniu a Anakin. Com sua morte, ela ficaria fora de serviço por um tempo, pois ficaria triste por um tempo. Não que isso fosse tão importante, mas apenas uma observação lateral no esquema geral das coisas. Afinal, se Jabita tivesse notado aquela pequena e mínima conexão que restava entre ele e o planeta conhecido como Zonama Sekot, então havia uma chance de salvá-lo da destruição total. Com sua morte, a Belote ficaria ainda mais fortalecido pelo sofrimento e caos causados pela explosão. Ainda mais é que os destroços do planeta foram para o enorme superburaco negro no centro da galáxia. Não sobrou nenhum vestígio de Zonama Sekot. Padme ainda estava cuidando da política na presença de Anakin, com a ajuda de alguns dos processadores de pensamento mental de Anakin e de Ciri, que estava ajudando em tudo. A Yayla estava se divertindo, criando sua filha nos confins e proteção do Império, enquanto Barris também ajudava no Império com os aspectos culturais e religiosos de tudo. Por outro lado, Zana e Shaka ainda estavam no planeta Coruscant, deixados lá para ajudar a monitorar os acontecimentos ali. Não porque eles sejam desnecessários ou algo assim, mas porque seu nível de poder é o maior do que o Jedi reformado transformado no Império. Nenhum dos Jedi de antes poderia realmente lutar contra eles agora, e Anakin também foi convencido pelos dois a ficar. Eles próprios queriam ficar aqui e retardar o progresso feito por Belote em seu retorno. Parecia que ela estava tentando encontrar um corpo adequado e poderoso para controlar. Ela queria recriar seu corpo novamente e precisava de muita força vital e energia da força para fazer isso. E isso exigia muita morte e muita vida. Ainda mais foi o fato de que Zana e Sha'ak eram os mais acostumados com o ambiente agora e seus instintos de batalha aumentavam ao serem desafiados. De todos os amantes de Anakin, esses dois seriam os mais famintos por batalhas de todos. Ahsoka ficaria em segundo lugar, pois seus instintos se alinham aos de Sha'ak, sendo eles da mesma espécie. Depois disso, Yoda, Mace, Qui-Gon, Obi-Wan e muitos outros Jedi que estavam lá iriam em frente e começariam a rastrear os corpos e avatares que a Belote tem sob seu controle. Tudo seria monitorado para que finalmente pusessem fim a esse sofrimento e caos de curto prazo. Pare antes que se torne cada vez mais e mais. Pare antes que se espalhe para o resto da galáxia e comece a afetar mais pessoas. Depois que seus planos foram descobertos e a Belote foi descoberto, ela pareceu redobrar seus esforços para espalhar sua influência sobre os outros. Embora não estivesse exatamente ficando mais forte, ela estava se espalhando mais rapidamente por novos planetas e sistemas. Anakin, Eve e Ahsoka iriam viajar mais fundo no caos gigantesco que se espalhou pelo Deep Core. O que quer que a Belote tenha feito, ela foi rápida o suficiente para abranger completamente tudo que foi deixado para trás e transformar os oponentes formidáveis conhecidos como Yuuzhan Vong em criaturas ainda maiores e mais fortes contra as quais lutar. Do ponto de vista da força, tudo era caótico e estável. O próprio Anakin sendo o catalisador não mudou o amor que a força tinha ou tem por Anakin e suas transformações desde há muito tempo. Mesmo sabendo que este não é exatamente o mesmo escolhido que ele queria, não foi o que o impediu.
Provavelmente nada acontecerá neste momento, já que as amantes e esposas de Anakin o amavam ainda mais com o passar do tempo. Passar tempo juntos, cuidando um do outro. Laços foram forjados em tempos bastante árduos, e esse tipo de amor não iria embora, mesmo sabendo que a força teve alguma participação em amá-lo. Sua hora chegou, meu filho. O caminho escolhido não é fácil. Não há mais como eu saber. Não tenho como prever, calcular e influenciar as correntes do tempo. Uma voz, como a própria força, parecia ecoar de todos os lugares, conversando com o grande nada para onde todos retornam. Seu destino está em suas próprias mãos agora. O destino do próprio universo e de toda a vida que existe está em suas mãos. O meu destino, a própria força, está em suas mãos. As estrelas no céu pareciam brilhar antes de serem apagadas pela crescente escuridão conhecida como nada. Apatia era o estado de ser contra o qual a força se opunha, pois as emoções daqueles seres vivos a fortaleciam. Exatamente o que a Belote queria não era o que a força queria. A Belote era uma personificação da mesma forma como o pai, o filho e a filha. Tudo isso e muito mais. A Belote representou o fim da força, o fim da vida e a entropia de tudo. Sem vida não haveria força, e sem força não haveria vida. Foi chamada de Ashla pelos Lazats, It pela Dianoga Umi, a corrente da vida pelos Mustafarianos, a maré pelos Leo-Elans, a visão pelos X, o vento da vida pelos Zefo, a grande presença pelo povo de Ucaus, a névoa luminosa pelos tecelões da névoa, a corrente branca pelos Falanassi, e como além pelos magos e seu povo. A força foi criada pela vida e, portanto, residia em todas as formas de vida. Os buracos negros eram outra parte da força e representavam a natureza interminável e caótica do que é tudo. Bem no centro da galáxia, aquele buraco negro era mais do que aquilo que aparenta. Não estava mais conectado à força do que qualquer outra pessoa e, na verdade, estava desconectado. Esse buraco negro era algo mais e algo menos, sendo inanimado no verdadeiro sentido da palavra. Essa seria a etapa final. O buraco negro e o seu horizonte de eventos tornar-se-iam uma sepultura, um túmulo para o caos trazido ao mundo. E não há nada que eu possa fazer para impedir isso. A própria força, se tivesse pensamentos, estaria pensando algo nesse sentido. Assim como todas as formas de vida que desejam continuar suas existências sem sentido e sem propósito, a força também tenta ao máximo garantir que tudo sobreviva. Alguma forma de vida deve sobreviver, se quisermos que a força sobreviva. Torcendo e girando, dentro de uma nave verdadeiramente sem vida, sem nenhuma força ou conexão fora de suas partes mecânicas internas, a Sokka estava se debatendo. Seu rosto estava preocupado. Cada vez mais o navio foi transformado para permitir que Anakin, Ahsoka e Eve viajassem sem aviso prévio, escondidos e mantidos longe da escuridão que é a Belote, aguardando sua aproximação. A nave atravessou o espaço do Deep Core. A primeira parada deles seria uma parada, pois eles precisavam se esconder das naves vivas às quais os Yuzhan Vong ainda tinham acesso, o que significa que eles também foram transformados por Abeloth. Ao acordar, Ahsoka tinha acabado de ter outro daqueles sonhos, ou pesadelos, ou quaisquer visões que ela vinha recebendo há muito tempo. Bem, muito tempo é um pouco demais. No entanto, Ahsoka pensou consigo mesma enquanto olhava ao redor de seu quarto. No momento, Eve estava com Anakin em outro quarto, sem dúvida se divertindo enquanto a própria Ahsoka era jogada em outro quarto. Não que ela não entenda o desejo de ficar sozinha. Afinal, ela também fez isso com Eve. Expulsá-la e passar momentos muito divertidos com Anakin. Mas mesmo esses pensamentos não conseguiram impedir Ahsoka das visões que ela estava recebendo. Eu preciso saber mais. Franzindo a testa, ela não sabia como lidar com essa informação. Ela provavelmente precisaria fazer mais algumas coisas agora que também fazia parte dessa incursão pelo desconhecido. Ela pode estar com medo, mas isso não significa que ela não iria com Anakin e Eve e tentar salvar Anakin e Eve, se necessário. Uma mulher togruta que tinha olhos azuis, pele laranja escura, lábios cinza acastanhados, marcas faciais brancas, constituição esbelta e lecu e montrais brancos com listras azuis. As marcas em seus montrais eram únicas. Única o suficiente em sua espécie, e ela não sabia quem eram seus pais, e havia muitas outras coisas que ela queria fazer. No entanto, isso seria colocado em segundo plano por enquanto, já que ela tem que apoiar Anakin e Eve. Abeloth foi o inimigo de toda a vida, o que significa mais do que nunca que enfrentá-la provavelmente precisaria de algum apoio. Eu preciso fazer um pouco de meditação. Ahsoka sentou-se e se preparou para entrar nas visões que estava tendo, para obter algumas respostas à força, já que ela estava farta de ser assombrada por tais coisas. Indo fundo, Ahsoka redescobriu tudo e analisou o que tudo isso poderia significar. Sedious e os Sith foram embora, deixando apenas aquelas abominações monstruosas para trás enquanto Abeloth, aquela senhora, se calçava. Também entendendo sua história, Ahsoka foi capaz de entender por que ela recebeu essas visões e experimentou coisas como Abeloth. Parecia que Abeloth queria fazer de Ahsoka um de seus navios, pois por ser a mais nova ela ainda falhou. Abeloth não conseguiu entrar em contato com Ahsoka, simplesmente porque ela era forte o suficiente para resistir em combinação com outras coisas que a ajudavam. Criança. Uma voz falou com ela, alertando Ahsoka enquanto ela revisitava as memórias dessas visões. Quem é esse? Ahsoka perguntou calmamente. Criança. Não tema. Sou eu mesmo, você. A voz respondeu enigmaticamente. Uma voz que soava muito parecida com a do seu futuro quando estivesse no planeta Mortis. Eu mesmo, você? Por que você está tão confuso? Ahsoka perguntou mal-humorada depois de ter encontrado algo novo. Ela não podia permitir que isso escapasse de seu alcance. Não se preocupe. Não precisa mais temer. Eu sou você e você sou eu, ou uma emanação sua do futuro. Estou aqui para entregar uma mensagem. A Ahsoka mais velha apareceu diante dela novamente e desta vez parecia cansada. Qual é essa mensagem de que você fala? Ahsoka perguntou com uma determinação sombria ao ver que isso era real.
Foi uma visão real de si mesma no futuro, que pode ou não acontecer em breve. Uma mensagem sombria. Uma mensagem não tão agradável. Anakin. A Ahsoka mais velha pareceu brilhar um pouco antes de se realinhar e se centrar no aqui e no agora. A Belote planejou muitas coisas. Se você não fizer algo, Anakin morrerá. Chocante Ahsoka, ela exclamou. Ok. Como? Onde? Diga-me. Ela não estava em nenhum lugar, mas em todos os lugares ao mesmo tempo, as estrelas ao longe enquanto a mais velha Ahsoka a puxava em outra direção. Um lugar que ela está perto também. O gigantesco buraco negro no centro da galáxia. O centro galáctico era um buraco negro supermassivo que existia no centro da galáxia. Sua massa foi estimada em 4 milhões de massas estelares. Embora nenhum senciente vivo tenha testemunhado isso em primeira mão, droids sonda foram enviados para observar e confirmar sua existência. Por que estamos aqui? Ahsoka perguntou a seu eu mais velho, pois ela parecia se tornar cada vez mais estática por natureza, como se a conexão estivesse falhando com o passar do tempo. O mais velho pareceu parar um pouco antes de dizer com uma dor muito profunda. É lá que você encontrará Anakin. Você deve a todo custo mantê-lo longe deste lugar e longe de Abeloth. Ela planeja prendê-lo com ela dentro daquele buraco negro. Se como? Como isso é possível? A própria Ahsoka podia sentir, ou não, a presença da força pois ela estava distorcida e mais do que um ferimento normal da força parecia querer acabar com tudo. Escute-me. Não me resta muito tempo. Se você salvar Anakin desse destino, você salvará todos os outros. Lembre-se de uma coisa. Confie em si mesmo. A Ahsoka mais velha deixou a Ahsoka lá, antes de desaparecer no nada enquanto olhava para o abismo. Ótimo. Isso é muita pressão agora. A Ahsoka pensou consigo mesma enquanto o buraco negro supermassivo parecia ser um abismo furioso e faminto, desejando apenas acabar com tudo. Por que este lugar é tão assustador, afinal? Seus pensamentos foram interrompidos antes de serem expulsos deste espaço e de volta ao mundo real enquanto Anakin a acordava. Ei, você está bem aí? Você estava bem envolvido. Eu estou bem. Mas Anakin, Ahsoka se conteve antes de abraçá-lo. Para que serve isso? Porque eu me importo. Ahsoka respondeu. Porque eu te amo. Eu também te amo. Anakin respondeu facilmente enquanto Ahsoka parecia prestes a chorar, não que ele tenha notado. Ahsoka escondeu seus sentimentos da melhor maneira que pôde neste momento e precisava de algum tempo para se recompor. Devemos vencer. Devemos sobreviver. Prometa-me, Skigi. Você sobreviverá. Você deve. Ahsoka afirmou com tanta certeza que Anakin apenas acenou com a cabeça em resposta. Capítulo 269, o fim 2. O núcleo profundo. O Deep Core é um labirinto cheio de anomalias que distorcem os sentidos. A tarefa de encontrar um mundo dentro dele é impossível. O Deep Core, também conhecido como Deep Galactic Core, era uma pequena região da galáxia, com cerca de 7.000 anos-luz de diâmetro, que escondia mundos incomuns. O Deep Core abrigava cerca de 30 bilhões das estrelas mais antigas da galáxia, e no seu centro havia um buraco negro supermassivo cercado por antimatéria e aglomerados densos onde as estrelas estavam separadas por apenas 1/100º de ano-luz. Em algumas áreas, eles estavam tão próximos que as estrelas colidiriam e arrancariam os núcleos umas das outras. Devido à atração gravitacional do grande número de estrelas e à proeminência das concentrações de matéria escura, o espaço-tempo local foi severamente distorcido, tornando as viagens no hiperespaço, na melhor das hipóteses, difíceis. O Deep Core tinha grande valor estratégico devido à sua posição próxima aos Core Worlds. Apesar da inacessibilidade do Deep Core, o Império Infinito Hakatan ainda foi capaz de colonizar BYSS durante a Era Pré-República entre 35.000 anos e 25.000 anos atrás, a partir do momento atual. Com o colapso do Império Infinito, BYSS foi presumivelmente abandonado e as estruturas Hakatan desmoronaram ao longo dos milênios. 36.453 anos atrás, os melhores e mais brilhantes filósofos, sacerdotes, cientistas e guerreiros se reuniram em Titon para discutir suas descobertas envolvendo a enigmática e mística Ashla e o misterioso Bogan, eventualmente formando a Ordem Jedi que se concentrava em manter um equilíbrio de força em seu corpo. Alto. 25.793 anos atrás, os Hakata invadiram Titon. Eles foram expulsos no ano seguinte, mas este foi o início das guerras de força entre os seguidores do Ashla e os dissidentes que usaram o Bogan. A guerra terminou com os seguidores de Ashla como vencedores, que gradualmente evoluíram para a Ordem Jedi. Os Jedi recém-formados deixaram Titon há 25.783 anos. Esses Jedi mais tarde estabeleceram uma escola de filosofia na distante Ossus, na orla exterior. Há 27.000 anos, Corus Major foi colonizado por colonos humanos de Coruscant que descobriram vastos depósitos de carbonita nos 7 mundos do sistema. Os corosianos descobriram que a carbonita poderia ser usada para preservar os viajantes espaciais em um estado de animação suspensa para viagens interestelares, levando ao desenvolvimento de naves adormecidas que permitiram aos humanos se expandirem por toda a galáxia. Com a descoberta da carbonita e da especiaria Andris, Corus Major prosperou como uma base-chave da guilda mineira pouco antes da formação da República Galáctica, 25.053 anos antes. Com a descoberta da linha Tronco Corus e a invenção do hiperpropulsor, os batedores da República foram capazes de descobrir alguns mundos habitáveis dentro da região volátil, incluindo Con e Vulpiter. Ao longo dos milênios, Corus Major prosperou com o comércio com Coruscant e se tornou o maior assentamento na fronteira do Deep Core, tornando-se uma ecomenópolis vibrante. Antes das guerras de unificação,
O governo de Coruscant possuía as minas corosianas, mas as vendeu para a emergente aristocracia Tetan. Após a escuridão dos 100 anos, o Lord Sith Darth Andedu construiu uma tumba em Prakit. 5.010 anos antes, a Imperatriz Teta de Corus Major travou uma guerra prolongada para consolidar o controle de seu mundo sobre os 7 mundos do sistema, concluindo sua campanha há 5.000 anos com a anexação de Kirrek. Durante a Grande Guerra do Hiperespaço, Corus e o Gigante Vermelho Primus Golud no sistema Primus Golud foram os locais de batalhas entre as forças da Imperatriz Teta e o Império Sith do Lord Sith Nagansado. Com a derrota do Sith, Corus e seu sistema foram renomeados como Imperatriz Teta e Sistema Imperatriz Teta em homenagem à Imperatriz. Ao longo dos séculos que antecederam a Grande Guerra Sith, Corus prosperou e se tornou uma potência estratégica econômica e militar dentro do Deep Core. 3.997 anos antes, os aristocráticos Aleema e Satalketo estabeleceram a seita Kratra, que usava o lado negro, que assumiu o controle do sistema da Imperatriz Teta durante os estágios iniciais da Guerra Sith e lançou a devastadora Cruzada Sagrada Kratra que engoliu grande parte da República. Com a derrota dos Kratra e de seus aliados Mandalorianos e Sith há 3.996 anos, o controle da República foi restabelecido sobre o sistema Tetan. 3.651 anos atrás, logo após o fim da Grande Guerra Galáctica com o Império Sith restaurado, o mestre Jedi Satele Shan descobriu uma nova rota para Titon. A Ordem Jedi recolonizou o planeta e fez dele a nova sede da Ordem, já que o Templo Jedi em Coruscant foi destruído no saque de Coruscant. Uma nova geração de Cavaleiros Jedi foi treinada aqui, incluindo o Herói de Titon e o terceiro Bar Centaur. O Herói de Titon ganhou este título ao defender Titon contra um ataque do Lord Sith Darth Angral. Em algum momento os Jedi mais uma vez abandonaram Titon. A região era considerada inacessível, mas certos indivíduos encontraram outras rotas seguras para a região, como BYSS Han e Deep Core Han ao longo dos milênios. Durante as novas guerras Sith, o Lorde das Trevas Belia Darzu redescobriu Titon e construiu uma fortaleza secreta lá. Darth Bane visitou a fortaleza 990 anos atrás, durante sua busca pela chave para fazer holocrons. O aprendiz de Bane, Darth Zana, foi seguido até Titon por um grupo de Jedi liderado por Valentine Farfalla, mas os dois Sith mataram os Jedi. Finalmente, há 980 anos, Darth Bane viajou para Prakit para recuperar o holocron de Darth Andedu do culto da malevolência. Esta é a antiga e vasta história associada ao Deep Core. Foi apenas recentemente que o Supremo Chanceler Palpatine despachou batedores e droides de sondagem para explorar a região. Como Lord Sith Darth Sidious, ele teria fornecido à liderança separatista acesso a rotas secretas do hiperespaço que lhes permitiriam contornar o setor coreliano fortemente defendido e atacar Coruscant. No entanto, isso nunca acontecerá e em vez disso, as referidas rotas do hiperespaço estão agora sendo usadas e foram usadas pelo Império para se explorarem ainda mais. Algumas das frotas de droides do Império ainda estavam estacionadas nestas regiões espaciais. Entre os poucos sistemas que poderiam ter algum valor, os androides se posicionaram, matando tudo o que podiam no início, antes de mudar para métodos que não permitiriam e ajudariam Abeloth a aumentar seu poder. Em vez disso, os androides começaram a recuar desses planetas e sistemas, pois cada morte feita por eles influenciaria e aumentaria o referido poder de Abeloth. A fonte de onde seu verdadeiro corpo está sendo feito, em algum lugar, e muito possivelmente será encontrada aqui, dentro do núcleo profundo. Anakin, Ahsoka e Eve estavam cada vez mais perto, mesmo tendo que demorar para avançar pelo caos que era o Deep Core. As estrelas colidiriam e separariam os núcleos, destruindo e distorcendo ainda mais o espaço-tempo nesta região. Estar em qualquer lugar perto daqui seria uma sentença de morte com certeza, mas os Yuzhan Vong não pareciam se importar e sob as ordens dos loucos ao volante. A invasão dos Yuzhan Vong falhou. No final, apenas algumas de suas espécies permaneceram, não afetadas e levadas pelo Império para reeducá-las e torná-las melhores como espécie. Um que não contava com tecnologia e coisas assim, mas a cultura e a religião dos Yuzhan Vong levariam algum tempo para ser desmantelada, dividindo-os e reconstruindo-os em uma espécie adequada e amante da paz, como o resto da galáxia. Não que não houvesse conflito, pois o Império se adaptou e levou em conta que o conflito é necessário para o seu próprio crescimento, seja no nível pessoal ou em uma escala muito maior. O ponto mais próximo que a pequena equipe de Anakin, Eve e Ahsoka conseguiu chegar foi o Tsos Beacon. Claro, os sistemas e planetas mais internos mais próximos do buraco negro supermassivo são Typhon, BYSS e Kali Sexta. Esses 3 sistemas foram os mais próximos que alguém poderia chegar do centro galáctico. O ponto ou estação conhecido mais próximo é o Tsos Beacon, que é o mais próximo do núcleo galáctico. Porém, a equipe de 3 pessoas não iria para lá e sua primeira parada seria em Typhon. É aqui que eles irão primeiro explorar e tentar descobrir se Abeloth construiu ou não um lar aqui, já que não estava conectado por nenhuma rota do hiperespaço. Felizmente, com tecnologia suficientemente evoluída, eles são capazes de atravessar as correntes rochosas do espaço e encontrar-se aqui, também com alguma ajuda da força. Um mundo verdejante que era incrivelmente rico na força. Titon acabou sendo abandonado quando as hiperrotas em constante mudança na região se afastaram do planeta e ficaram envoltas em mitos. O Martyrium of Frozen Tears foi construído pelos Jedi lá, e alguns estudiosos Jedi argumentaram que Titon foi o local do primeiro templo da Ordem Jedi. Foi orbitado por pelo menos 2 luas, sendo a primária conhecida como Ashla, e era incrivelmente rica na força. As áreas em sua superfície incluíam a calota polar meridional. Titon era o lar de vários animais.
Anakin, Ahsoka e Eve percorreriam o planeta em seus trajes, sabendo que o local provavelmente também estava corrompido. No entanto, havia um lugar onde se consideraria ficar e usar um artefato especial imbuído da energia do planeta. A Pedra que Vê. Uma pedra vidente foi localizada nas antigas ruínas do Force Engine no planeta Titan. A pedra tinha formato de cúpula, com runas antigas escritas na parte inferior. Foi dito que se um ser sensitivo à força meditasse no topo da pedra, ele enviaria um farol para qualquer outro sensitivo à força próximo. É aqui, porém, que se pode acessar os muitos futuros, passados e presentes, para ver o que será, o que foi e o que está acontecendo. Ahsoka realmente queria vir aqui, o que Anakin e Eve não sabiam por quê, mas concordaram. Assim, cada um dos três teria seu turno interagindo com a pedra. A primeira é Eva. Meditando, Eva se viu diante de sua mãe, que se tornará o ser conhecido como Abeloth. Foi aqui que Eva se deparou com uma escolha, uma decisão. Use a adaga Mortis para derrubá-la ou não e recue, permitindo que sua mãe viva, mas de uma forma que pode ou não ser considerada como tal. Eve teve sua resposta sobre o que faria, concedendo a Ahsoka sua vez de acessar a pedra e por sua vez, encontrar mais sabedoria para ela seguir. Confrontada, Ahsoka enfrentou ela mesma uma decisão. Na frente dela estava Anakin, mas também estava Abeloth, aquilo com que ela vinha sonhando há algum tempo, assombrando seus sonhos. Aqui diante dela, os dois estavam se enfrentando no espaço, bem perto do buraco negro supermassivo, usando seus poderes para resistir à atração massiva do buraco negro gigante. Ahsoka, vendo que isso tinha que fazer uma escolha, quando Anakin derrubou Abeloth agarrou Anakin arrastando com ela, em direção ao buraco supermassivo e sem nada que a impedisse de fazê-lo. Ahsoka, em pânico, decidiu que se lançaria na tentativa de Abeloth, usando-se como aquela a ser sacrificada. Com lágrimas nos olhos, Ahsoka acordou com o olhar preocupado de Anakin, e ela sabia o que precisava fazer agora. Determinação dentro de si e determinação dentro de Eva, essas duas garotas seriam fundamentais no próximo confronto com o próprio árbitro do caos. Finalmente foi a vez de Anakin. Sentando-se, os outros dois pareciam estar em paz consigo mesmos, permitindo a Anakin um pouco de paz de espírito enquanto ele se conectava ao farol de energia da força que era Typhon. Olhando para o espaço, Anakin ficou cara a cara com as duas primeiras aparições da força que viu desde seu renascimento. Vermelho? Azul? O que vocês dois estão fazendo aqui? Anakin questionou, vendo as duas versões de si mesmo. Vermelho, sendo o lado Sith ou escuro, enquanto azul é o lado Jedi ou luz de si mesmo. Você se meteu em muitos problemas. Você sabe disso, certo? Red questionou, já que ambos tinham aparência. Aparência séria, isso foi sombrio. Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer. Anakin estava confuso. É exatamente como é. Você está em apuros. A força está de luto e você nem percebe. Azul adicionado. Anakin não disse nada, apenas esperando que esses dois continuassem com o que deveriam dizer. Suspirando, Red pareceu também assumir uma expressão de perda. Olha, eu não acho que você vai saber. Nem eu posso saber, nem Blue aqui, ou a força, ou qualquer um, nesse caso. Podemos apenas especular. Sim, especule que isso vai acontecer, e então há um grande período em branco de nada? Você realmente quer ser nada? Blue virou-se para Red ao dizer isso. Parecia que Red ficou chateado e os dois estavam prestes a brigar. Ok. Parem com isso, vocês dois. Anakin parou esses dois idiotas que podem ou não ser ele mesmo. Diga-me o que preciso saber. Onde posso encontrar Abeloth? Ela está escondida em BYSS. Onde mais ela estaria? Red disse como uma pergunta retórica, com sarcasmo vindo com algumas pitadas de raiva. Temo que não haja mais nada que possamos lhe dizer. Não importa o que façamos, você faça ou qualquer outra pessoa faça, é o fim. A finalidade em sua forma mais verdadeira. Blue também parecia triste. Estreitando os olhos, Anakin pergunta. Me diga mais. Temo que não haja mais nada a dizer. Nem eu, nem Red, e nem mesmo você pode escapar do que está por vir. Isso deve acontecer se as coisas quiserem ser salvas. Blue respondeu, antes de começar a desaparecer, deixando Anakin enfrentando Red. E você? Anakin perguntou. Eu não sou o último a quem você deve se despedir. Outra pessoa tem esse prazer. Red disse antes de desaparecer, deixando Anakin sozinho. Capítulo 270, o fim. Agora sozinho, Anakin podia sentir distintamente outra coisa. Uma nova presença que já estivera com ele antes. Uma presença que era ao mesmo tempo familiar, estranha e muito mais. A força se manifestou diante dele na forma de sua mãe, Fi Skywalker. Ela era sua versão mais jovem, é claro, a mesma que era agora. Eternamente jovem e exigiria que algo acontecesse para ela morrer. Sorrindo, Force Fi pareceu se aproximar de Anakin. Anakin Skywalker, o escolhido. Meu escolhido. Venha antes de mim, você tem de novo. Force Fi falou, seus olhos brilhando com estrelas. Não posso dizer que não esperava ver você assim que vi Red e Blue, no entanto, estou surpreso que você queira falar comigo agora. Achei que não haveria mais conversa entre você e eu. Anakin respondeu. Sim, você está correto. A força não é nada, é um grande e grandioso campo de energia que está espalhado por todo o universo. Não está restrito apenas a esta galáxia que você habita, e sua importância como o escolhido aqui pode muito bem ser uma do possível. Muitos criaram escolhidos em todo o espaço-tempo. Force Fi respondeu, sua expressão gentil e calma. Eu especulei como tal. Se os Yuuzhan vão vivem, e já fizeram parte da força, e ainda são tecnicamente, isso também significa que a força está espalhada por toda parte. Mais do que aqui e agora. Anakin respondeu enquanto a mulher se sentava diante dele. Este espaço mental mudando do ambiente semelhante a um espaço que já foi para outra coisa. Uma sala simples, na qual não havia nada além de Force Fi e Anakin frente a frente, com Anakin sentando-se em frente a ela. Ajuda o fato de vocês dois não terem sido feitos para vir daqui e também serem. Força Fi acrescentou.
Existe isso também. Ver este universo de uma perspectiva externa realmente me permitiu fazer as coisas do jeito que eu queria. Eu apenas tive que seguir em frente. Anakin respondeu. Estou feliz que você se sinta em casa aqui. A fusão de sua alma com o escolhido estava além da minha perspectiva. Além do meu alcance, mesmo conhecendo os poderes e habilidades aos quais aqueles que estão vivos têm acesso. Força Fi respondeu. Existe uma razão para você estar diante de mim aqui e agora? Tem algo a ver com a Belote? Anakin foi direto ao ponto, não falando mais de frivolidades com a personificação da própria força. Força Fi assumiu uma expressão complicada, fazendo Anakin questionar muito mais o que é exatamente a força. É evidente que ele sabe que esta não é a sua verdadeira forma. Na verdade, não tinha uma forma verdadeira no sentido mais amplo da palavra. Era mais como a força é, o que foi e o que pode ser, assumindo muitas formas do passado, presente e futuro. Presumo que isso será uma boa ou uma má notícia. Anakin disse enquanto Força Fi se levantava, antes de se aproximar. Você é meu filho, tanto quanto sua mãe Fi é sua mãe. Eu ajudei a criá-lo, pois precisava de um campeão com o qual pudesse estabelecer o equilíbrio. Se o equilíbrio não fosse mantido, a desordem voltaria. Para a galáxia, o universo. Força Fi agora chegou perto o suficiente para ficar cara a cara com Anakin. Os dois seriam considerados separados por apenas algumas dezenas de centímetros. Estou sentindo um mas. Este mas provavelmente sendo que minha presença, por mais que fosse para trazer ordem, também ajudou a despertar a Belote de seu sono. Anakin finalizou para a personificação da força. Sim, eu não poderia explicar sua reencarnação e fusão, e como tal, a desordem conseguiu se libertar de outra maneira. Uma maneira muito mais perigosa e destrutiva, na qual se a vida não existir mais, eu também não existirei mais. Força Fi pareceu suspirar, como se expressasse emoções das quais não deveria ser capaz. Uma consciência maior e grandiosa, eu não sou. Nem senciente nem sapiente não sou. Orientação que posso fornecer. Poder que posso fornecer, manipulação de eventos, circunstâncias e cronogramas que posso guiar suavemente. No entanto, não posso interferir diretamente em nada, caso contrário, perturbaria tudo e destruiria o que este universo é. Como resultado, me destruiria no processo. Continuou. Então por que você está aqui? E agora, de todos os tempos? Não vou esclarecer as coisas? Anakin questionou a força todo-poderosa, podendo questioná-la como se fosse uma pessoa. Seus sentidos e habilidades foram avançados o suficiente para compreender a força como tal, como nenhum outro antes. Você poderia dizer que estou com medo. Com medo por mim mesmo, por mais egoísta que você queira e pelos outros. Mas também com medo por todos aqueles que estão vivendo também novamente, pois pode ser algo que coincide com a minha existência. Se a vida acabar, eu também. De certa forma, você é livre e aqueles que estão abaixo de você estão livres do meu alcance. Força Fi respondeu. Essa liberdade tem um preço, assim como tudo na vida. A liberdade que você deseja dar e recebeu tem um custo muito alto. Não posso ajudá-lo a evitar o que está por vir. Eu coloquei os bloqueios, estabeleci pedras nos ângulos retos. Tudo descerá até você. Acrescentou. Continuando, Força Fi diz. Saiba disso. É você quem salvará todos, libertando-os e dando-lhes ainda mais opções do que antes. Algo que eu não pretendia. O futuro está nublado até para mim com apenas um resultado que posso ver. Para evitar isso, é impossível. Esse é o custo. Minha visão é inútil e minhas manipulações são incapazes de evitar que isso aconteça. Novamente, tudo agora está sobre seus ombros. Terminou. Isso não era muito para se fazer. Anakin respondeu, seu rosto não demonstrando nenhuma emoção. No entanto, a própria força sabia que ele provavelmente estava tirando suas próprias conclusões agora. Vá agora. Retorne ao reino daqueles abaixo e retorne de onde você veio. Retorne, fique, vá embora, acredite, tudo depende de você e de suas escolhas. Apenas saiba que o buraco negro supermassivo é sua última esperança e maior ameaça para sua vida. A personificação da força começou a desaparecer, deixando Anakin ponderando o que tudo isso poderia significar. Abrindo os olhos, agora era a hora de deixar este planeta e ir atrás do ser que os três estão aqui. Vamos, espere. O que você viu? Ahsoka perguntou a ele, agarrando seu braço. Eu vi, nós sendo vitoriosos. Não se preocupe com isso. Vamos acabar com esse caos e então viver nossas vidas em paz. Anakin respondeu, já que Eve parecia mostrar alguma preocupação também. Ok. Ahsoka respondeu de volta, sua própria determinação se estabelecendo. Eve também acenou com a cabeça antes que os três embarcassem em sua nave modificada, viajando em direção ao planeta para onde precisavam ir. BYSS era um planeta no Deep Core, perto do centro da galáxia, descoberto há menos de 25 anos. Um dia local durou 31 horas padrão e um ano local durou 207 dias locais. Foi o ponto final da BYSS RAM. BYSS em si era uma espécie de mito, parecendo ser o lugar perfeito para se viver. Seu misterioso brilho azul esverdeado, causado pelo Sol, também contribuiu para a estranheza do mundo. Apesar desta aparência externa, no entanto, as energias do lado negro do Imperador Palpatine estavam por toda parte, corrompendo não apenas os habitantes, mas o próprio planeta. BYSS era o mundo secreto do trono de Palpatine e a localização de sua imponente cidadela imperial. Ele também manteve seu suprimento secreto de corpos de clones lá. No entanto, com o Imperador morto, este lugar tomado pelos Yuuzhan Vong, não eram mais as energias do lado negro de Sidious que permaneciam aqui. Não, tudo havia sido deformado, remodelado em coisas que não correspondiam à imagem do Imperador. Os Yuuzhan Vong também, tendo destruído grande parte do planeta e reconstruído o mais rápido que puderam para se adaptarem, também não existiam mais. A Belote fez uma série de pesquisas sobre todas as coisas que viviam aqui. BYSS era um mundo paradisíaco mítico envolto no lado negro da força, localizado dentro do isolado e quase inacessível núcleo galáctico profundo. Ele estava situado no final de BYSS
BYSS-RAM, uma hiperpista artificial fortemente vigiada e mantida aberta por centenas de impulsionadores de fio S não massivos, conectando o planeta aos mundos centrais. De outra forma, o planeta era quase impossível de alcançar com segurança através do hiperespaço, devido à alta densidade de estrelas no núcleo profundo e aos padrões em constante mudança das hiperrotas naturais da região. BYSS era o quinto planeta do sistema Bechdel e orbitava a estrela Bechdel. Era um dos 2 planetas habitáveis do sistema, sendo o outro reluz. O planeta era orbitado por 5 pequenas luas que tinham pouca influência nas suas marés. Banhado por uma luz solar azul esverdeada, BYSS era originalmente um mundo exuberante e fértil. Um canal natural do poder da força, revigorou os usuários da força em uma inundação de energia da força. BYSS foi corrompido por energias sombrias depois que o imperador Palpatine fez do mundo seu retiro pessoal e começou a sugar a energia da força dos imigrantes que ele atraiu para lá. Com o tempo, o planeta foi transformado num dos mais poderosos nexos de energia do lado escuro da galáxia. Praticamente desconhecido até agora, mas BYSS seria conhecido em todos os planetas sob o controle do Império Galáctico como um mundo lendário de beleza natural serena e paradisíaca. O planeta era pontilhado por cadeias de lagos e rios onde habitavam formas de vida microscópicas, bem como planaltos e desfiladeiros suavizados pelo vento. O seu isolamento de grande parte da galáxia permitiu que as suas ilhas naturais e as ruínas da era pré-expansionista permanecessem intocadas durante milhares de anos. Após a sua corrupção, o solo do planeta perdeu grande parte da sua qualidade natural e produziu pouco mais do que samambaias e líquenes. Nenhuma espécie inteligente jamais evoluiu em BYSS, e a vida selvagem que existia era em grande parte noturna e inofensiva. BYSS também era desprovido de quaisquer elementos raros ou metais pesados. O clima calmo e ameno do planeta e as estações amenas, variando de claro a chuvoso, foram causados principalmente por sua minúscula inclinação axial e base geológica estável. Fenômenos violentos como tempestades e vulcanismo eram extremamente raros. Isto levou à criação de um mito fabricado pelo Império sobre um belo e místico mundo de sereias escondido da galáxia em geral, onde um contentamento feliz aguardava qualquer um que escolhesse solicitar a imigração para o planeta. Pelo menos teria sido assim, não até que todo outro caos surgisse e destruísse aquela atmosfera bela e serena. Apesar de tudo isso, Abeloth fez mais por este planeta do que até mesmo os Yuuzhan Vong que pousaram aqui. A destruição não era a coisa mais prevalente na mente dos Yuuzhan Vong, mas seu sucessor, Abeloth, achou por bem destruir e fazer com que este lugar se tornasse nada mais do que uma casca do que era antes. Até mesmo a mesma torre que Anakin confrontou o Supremo Overlord não existia mais, derrubada. Eve, Anakin e Ahsoka pousaram no topo de um prédio em ruínas, explorando um pouco antes de decidir para onde deveriam ir. Conhecendo Abeloth, Eve parecia pensar que ela teria apenas os lugares mais grandiosos para existir. Não apenas os lugares mais grandiosos, mas um lugar com o qual ela pudesse alimentar sua obsessão de recriar sua família. De certa forma, Abeloth e o Anakin original seriam muito parecidos nesse aspecto, temendo a perda. Mesmo agora, Anakin também teme a perda, especialmente em outras pessoas, e foi por isso que ele decidiu seguir o caminho de se tornar imortal. Não importa se isso o levou ainda mais ao seu eclipsamento de poder, forçando-o a reprimir as energias que estava criando. Minha mãe estará mais forte aqui. Posso sentir isso. Eve disse enquanto eles iam em direção à torre derrubada destinada a Sidious, reformada para o Supremo Overlord, e então destruída. Suas ruínas eram um lugar para Abeloth dominar seus súditos, drenando sua força vital, suas energias da força e muito mais. Bem, se você pode sentir isso, nós podemos. Ahsoka respondeu a Eve enquanto eles continuavam cada vez mais fundo. Quanto mais se aprofundavam, mais essa sensação perturbadora de serem observados se instalava. Eles sabiam que Abeloth estava aguardando sua chegada, e aguardando com grande interesse. Tanto que ela não permitiu que ninguém, suas criaturas mutantes, os atacasse quando se aproximassem. Dentro do traje de Anakin, ele fez isso para esconder a adaga mortis. Entre em uma abertura, a torre, vermelha como era antes, foi aberta. Os 3 entraram nas ruínas, notando a forma de Abeloth, de natureza espiritual. Bem-vindos. Bem-vindos. Lamento não ter conseguido acomodar todos vocês com uma forma verdadeira. Receio que ela permaneça incompleta temporariamente. Abeloth falou, seus tentáculos escuros fáceis de ver. Minha filha cresceu, criando seu próprio marido. Quão precioso, pois é o escolhido. Abeloth continuou. Essas criaturas Yuuzhan Vong não são os melhores corpos para mim, já que nenhum deles é sequer sensível à força. Aquele que era, infelizmente, se matou. Ele era um servo tão leal também, uma pena realmente. Você vai morrer, mãe. Eve afirmou enquanto seu brilho parecia aumentar. Talvez, talvez não. Mas você vindo aqui é exatamente o que eu queria. O escolhido é quem eu estou procurando. Minha filha e seu companheiro de brincadeiras ficarão presos por um tempo. Abeloth manipulou tudo como tal, imediatamente jogando Eve e Ahsoka em um buraco, sem dúvida projetado por ela. Estreitando os olhos, Anakin perguntou a Abeloth o que ela queria. O que você quer de mim? Ele não se preocupava com a segurança de Eve e Ahsoka. Ele sabia que os 2 ficariam bem e encontrariam o caminho de volta para ele e Abeloth. Eu quero você, é claro. Sua forma sombria, tornando-se cada vez mais tangível a cada minuto, disse. Havia algo a ser dito sobre sua beleza. Não a sensação de pureza que alguém teria de Eva, e mais como uma sedutora. Uma súcubo. O que você quer de mim? Ele perguntou novamente. Para governar, com você ao meu lado. Como isso soa? Vamos seguir em frente, conquistar, matar, causar o caos. Não é isso que você queria? Você me acordou. Como você é encantador. Eu quero ter seus filhos. Você não quer isso? Começar uma família não faz parte dos seus maiores desejos? Balançando a cabeça, Anakin disse que coisa. Vá embora.
Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.